Oi, gente, tudo bem? Começando mais um, e só Deus sabe como, hein? Começando mais um Manchinha Cast, tá? É aquilo nos bastidores aí, a gente trava uma luta aqui que vocês de casa aí não tem noção, tá? Mas ó, estamos aí, tá? Com mais um super episódio do Manchinha Cast, contando uma super história empreendedora para te inspirar aí do outro lado, tá ok? Então já se inscreve no canal, já deixa seu like, ativa o sininho, deixa seu comentário também, tá? E compartilha esse vídeo, porque aí o YouTube vai entender que esse canal é relevante, né, e vai aparecer para mais pessoas. Beleza? Já quero agradecer aos nossos patrocinadores, né, a galera que está com a gente aí, está dando maior força, empreendedores também, Raiz, né, apoiando aí esse podcast que conta histórias empreendedoras, beleza? Agradecer a Morada Lanches, agradecer a Ciclomotos, agradecer a Maitê Dari Fotografia, a Morada Lanches, já falei, né, o Cezinha, lá na Morada... no Vila Nova, em frente ao Vila Nobre, Açougue Dois Irmãos. Beleza? Agradecer ao seu Osmar também, no Tijotelhas. Os ovos manchinhas, os maiores, melhores ovos de Três Rios e a T13. Galera aí da alta performance, tamo junto, tá? Um abraço pra vocês, muito obrigado e vamos que vamos. Ó, deixa eu ler a biografia aqui então. O TF também, agradecer ao Flávio Renan, TF Contabilidade, beleza? Ó, vou falar o nome do cara aqui por enquanto não, tá? Se tiver uma galera aí de um nicho específico assistindo, já vai saber quem é, tá? O cara é católico, casado com a Celine, o cara é pai de 5 filhos e fundou a Therese Company, uma marca de moda streetwear católica que evangeliza através da moda. A Therese da moda, e a Therese personaliza, empresa focada em produzir camisetas personalizadas para eventos e uniformes. Então, duas empresas, né? Uma produz produtos católicos, tá? E a outra está aí para produzir ecobag, qualquer evento, festa de casamento, aniversário, né? Então é isso. Então, são duas em uma. Beleza? Então corta para ele aqui, porque quem está com a gente hoje é o Paulo Lucas da Silva Xavier. E aí, meu irmão, beleza? Muito obrigado, tá? Pela sua presença, pelo seu tempo, você ter aceitado o convite, tá? Pelo tempo que você tá aqui com a gente, que só a gente que dos bastidores sabe, né? O que tá rolando. Então é isso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma oportunidade muito, muito gratificante estar aqui. De poder também trocar ideia com você também, que é um grande empreendedor aqui da nossa cidade, é uma referência pra gente. Também agradecer a vocês que estão aí assistindo, espero que fiquem mais um pouquinho, que a história é longa, mas é interessantíssima. E tô aqui para contar um pouco mais para vocês sobre os objetivos evangelizadores da nossa marca, as novidades também que estão vindo por aí, e trocar uma ideia maneira, que eu sei que aqui o papo vai ficar bom, porque o cara aqui é bom. Então é isso aí. Pô, top, cara. Que responsabilidade você jogou pra cima de mim aqui agora, hein? Cara, vamos lá, início da sua jornada, né? Como que a sua fé católica, né, ela moldou o seu caminho até você chegar na fundação da Therese Company. Por que Therese Company? Primeiro, explica para os outros. Therese Company, porque a avó chama Teresa, a mãe chama Teresa. O que acontece? Santo de devoção, Santa Teresa. Cara, vou começar pelo começo. Isso. Né? Eu não era católico, né? Eu me tornei católico com 19 anos mais ou menos, tem pouco tempo. E aí, nesse processo... Tem pouco tempo, você tá com quantos anos? Tem pouco tempo, o cara fala que tá com 20 anos. Tô com 28. 28, tem pouco tempo. Vai fazer 10 anos ainda, então. Então. Tá. E aí, nesse processo, a gente se aproximou muito da comunidade católica Shalom. E uma das santas que é muito mencionada lá é Santa Terezinha. Só que poucas pessoas sabem que o nome dela não é Santa Terezinha, né? É que, na verdade, o nome dela de batismo mesmo é Terese. Teresa, foi abrasileirado, então. E a gente foi adaptando igual a gente faz com todos os santos, né? Uhum. A maioria, assim como São João Paulo II, também não é esse o nome dele. Então a gente pegou uma amiga próxima nossa, na época da comunidade, conversamos, olha, a gente sempre teve o sonho de montar na época uma marca de roupas infantil, tá? A gente tinha a intenção de montar uma marca de roupas infantil, e aí a gente conversando com ela e tal, olha, cara, por que vocês não lançam uma roupa feminina infantil com uma rosa no peito? Mas por que uma rosa? Por causa de Santa Terezinha. Poxa, e como é que a gente faria isso? Qual seria o nome? Por que uma camisa de Santa Terezinha? A gente não entendia muito bem na época, né? E ela falou, olha, porque eu acho legal. E qual seria o nome? Poxa, coloca Santa Terezinha, moda infantil. Eu falei, olha, eu acho que não é essa parada, né? A gente não pode usar o nome do santo dessa forma. E a gente procurou pesquisar um pouco mais sobre a história dela, onde ela nasceu, o que aconteceu, e acabou que a gente pegou ela como baluarte para a marca, né? E a gente chegou no nome.
basicamente, quando a gente pegou o nome dela, que era Tereze, na verdade tinha até um acento no E e nos dois E's, né? No meio e no final. A gente falou, cara, tá aí. Tereze. E Tereze o quê? Cara, vocês querem montar uma marca de moda, então bota Tereze Moda. A gente pensou, olha, o nosso objetivo aqui não é uma moda. A gente não está aqui para montar uma marca de moda, a gente está aqui para montar uma marca de roupas que passe uma mensagem. Que passe uma mensagem que tenha uma referência um pouco mais abrangente. E a gente, vendo uma das pregações do Moisés, que é fundador da comunidade, ele falava muito sobre a companhia de pesca. Que a evangelização na vida do católico é como uma companhia de pesca. A gente pegou, pô, companhia de pesca, companhia. Já tem inspiração. Já tá com o nome italiano, porque a gente já não bota um negócio aqui em inglês e foi Tereze Company. E a gente tentou produzir primeiro essa marca infantil e a partir daí que a vida foi se desdobrando, né? A gente começou já estava morando juntos e eu fui procurar uma estamparia lá em Areal, cidade que a gente mora hoje, para que ela pudesse produzir essas peças pra gente. A gente não produzia. E aí, chegando lá, conversando com o dono, ele, olha, cara, eu não faço esse tipo de trabalho, aqui a gente trabalha com uniformes, a gente não consegue fazer uma modelagem exclusiva, porque o nosso objetivo sempre foi trazer algo diferente. Não trazer mais do mesmo, que já está saturado, né? E aí, beleza, conversamos com ele deu essa resposta, mas ele depois se interessou muito pela minha pessoa. Falou, cara, eu gostei muito de você, gostei muito da história e tal, se você quiser vir trabalhar com a gente... Na época, eu juntei a fome com a vontade de comer. Eu falei, cara, poxa, o que você me propõe e tal... E a gente chegou num acordo bem interessante, inclusive foi uma empresa incrível que eu trabalhei, e que produziu muitas coisas aqui para a região, é muito grande, muito bem estabelecida. E lá eu comecei a me aprofundar sobre a parte prática da situação. A gente tinha uma parte espiritualizada, que era o nome, Tereze Company, todos os motivos, mas a parte operacional de como assim, não comprar algo pronto e entregar para o cliente, mas de produzir algo com sentido, com uma estética própria. Toda a camisa nossa é feita inteiramente por nós. Eu quem corto, os moldes foi eu quem fiz, a costura é feita pelas tias dela que moram no quintal da nossa casa, as estampas sou eu quem crio, nada de inteligência artificial, igual tá famoso agora, né? Nada disso, é esboçozinho mesmo no papel, e aí a gente joga pro Corel, e a gente faz todo o processo de produção ali, e tudo isso eu aprendi trabalhando lá. Isso foi por volta de 2021 até 2025, mais ou menos. Eu estava lá até o meio do ano passado. Então, quando eu entrei lá na Stampcor, que é essa empresa, eu comecei a me aprofundar com malha, a conhecer material, a conhecer parte do mercado também de como funciona para vender, de como funciona para estampar. Toda essa parte teórica que a gente acaba não encontrando com facilidade no dia a dia da vida. E assim a gente foi desenvolvendo essa característica da Tereze, né? De a Tereze Company vestir a fé. De ela não se adequar à moda padrão, mas sim de trazer algo próprio. A gente é uma marca de roupas streetwear hoje, porque a gente preferiu seguir para um lado mais jovem, que era o que o Shalom e Deus nos inspiravam naquele momento, como carisma jovem, que vai ao encontro dos jovens, a gente sempre se amarrou nessa parte de evangelização. Então a gente pegou a parte streetwear. E quando a gente foi observar o cenário de streetwear, existiam muitos modelos padrões. Camiseta oversized, não sei se você já ouviu falar. Aquelas camisetas mais largonas. Aí também tinha uma tal de camiseta box, que era ela mais curtinha aqui. Tem a long line. Tem long line, sim, né? Que ela é mais coisa. E a gente pensou, cara, essas pessoas elas estão se perdendo nos moldes para se encaixar numa estética que outra pessoa validou e tá esquecendo da essência. O que é a essência? Cara, vamos encontrar um material de qualidade, vamos fazer um produto de qualidade, inicialmente a camisa, e vamos trabalhar o que vai estampado nela. E o que vai estampado nessa camisa? Igual essa aqui é de Versal Alto, né? Que é de estampia Jorge Frassati. O que vai estampado nessa camisa? Vai estampado o que me representa. Então, vai a minha fé. Isso também já separou a Tereze de um outro grupo de moda, que a gente percebeu que as pessoas faziam uma moda como se fosse uma caricatura, algo fantasioso. De a gente pegar sempre camiseta de São Bento, a medalha de São Bento. Camiseta de Nossa Senhora, Nossa Senhora bonitinha aqui. A gente percebeu que isso era mais uma réplica de outros produtos, ou muitas vezes até de outras marcas. E não tinha autenticidade naquilo. Inclusive, esse nosso próximo doc, que fala da Copa,
eu acho que é a parada mais autêntica que a gente já poderia criar. Que a gente pegou um brasão, criamos um brasão como se fosse time de futebol para Uhum. cada santo. Bacana, bacana. Entendeu? Então eu desenhei ali bonitinho de cada santo, pegando referência de país, de forma de escudo, das cores do país. Às vezes nem vai ser do país que o cara nasceu, mas de onde ele passou por a maior parte da vida. O número das costas. Não é camisa 10, porque a gente não está aqui como um time de futebol, é um time de evangelização. Uhum. Então a gente pega as datas que foram importantes para essa vida de santidade, seja do dia 20 da canonização, ou de quando foi para junto do Pai, ou de todas essas informações da cor, de quais cores seriam de cada. Ah, vai fazer uma camisa preta, não combina com a história dele, porque ele sempre foi de cores assim. Então a gente pegou toda uma estética. Esse é o primeiro drop, inclusive, que a gente conseguiu criar uma história de fato, Uhum. né? De pegar desde a cor da malha, o material da malha, qual a costura que a gente vai aplicar nela, qual a modelagem que a gente vai aplicar depois da estampa, como vai ser a estampa da frente, o que vai ter do lado esquerdo, o que vai ter do lado direito, por que vai ter uma parte específica cruzando o peito, e nas costas, por que vai ter o nome arqueado, por que vai ter o brasão do Vaticano em cima do nome. E assim, foram detalhes que a gente foi vivenciando dentro da marca, que a gente começava a ler, caraca, realmente, assim, são todos santos, mas abaixo do mesmo Vaticano, da mesma igreja, a gente conseguiu ver uma unidade nas coisas que a gente ia criando, Uhum. que trouxeram uma identificação muito nossa com a marca. De a gente, enquanto jovem, enquanto participantes da vida, né? De eu, Paulo e ela, Celine, de a gente se enxergar muito no que a gente estava construindo. Então, a Therese Company, ela veio nesse processo da vida sendo mais vontade de Deus para a gente do que a gente imaginava. E tudo isso casou no que a Therese se tornou agora, né? É uma marca muito mais madura, muito mais preparada, e justamente nesse período de 2021 para cá, né? E principalmente agora de 2025, né? Que a gente Uhum. determinou que a gente queria trazer um pouco mais de robustez para a marca e de dar atenção de fato para ela, não como um hobby, né? Mas como um objetivo de vida mesmo. A gente também trabalha com materiais personalizados, igual a gente tinha comentado, né? De camisas, ecobags e tudo mais. E esses processos, eles tiram um pouco do valor da mão de obra, da peça, do material. E a gente percebia que tudo isso era uma estratégia comercial que também era usado nas peças religiosas que a gente não queria aplicar. A gente percebia que muitas vezes as marcas produziam coisas inferiores, mas com preços absurdos. Uhum. Eu tive em contato com empreendedores aqui da região, uma moça que tem uma loja de material católico. Ela estava relatando para mim que ela tinha interesse em comprar camisas religiosas, mas que ela não encontrava onde, e onde ela encontrava era muito caro. E aí na intenção de ajudá-la também, e com esse movimento de crescimento da Tereza, pensando também em conseguir também atender esse pessoal que precisa tanto também de produtos que tenham margem para que a pessoa consiga se sustentar vivendo do que a religiosidade nos permite, né? Uhum. Minha esposa também fabrica terços e tudo mais, então a gente percebe que muitas pessoas dentro da igreja buscam, dentro dessas alternativas, uma forma de sustento, de renda extra e tudo mais. Analisar essa camisa que ela dizia estar muito cara para entender os motivos. E era uma camisa muito simples, feita em material muito inferior, mas que era cobrada a um valor absurdo. Uhum. E muitas vezes isso era a custo da fé, né? Às vezes a pessoa queria professar aquilo ali, usar aquele material, porém aquilo ficava fora da realidade. Por esse motivo que a gente tentou também, dentro desse mundo da Therese Company, fazer algo também com preço acessível, algo com pagamento facilitado, algo que realmente possa possibilitar também que outras pessoas participem disso com a gente. A nossa empresa, a Therese Company, hoje ela não é uma empresa de capital fechado, vamos dizer assim. Uhum. Né? A gente tem algumas outras formas de conseguir também alcançar dentro da comunidade formas de auxiliar. Por exemplo, a gente tem um congresso de jovens que acontece em Petrópolis todo ano. E nesse congresso de jovens, a gente vai levar as camisas da marca e parte de tudo que for faturado lá vai ser revertido para os processos que a igreja determinar lá de Petrópolis. Uhum. Por exemplo, a gente teve também na semana passada e retrasada uma campanha em que 30% de tudo que era faturado da 13 Company foi destinado para Juiz de Fora. Então, Bacana. a gente se utiliza da 13 Company como um instrumento que Deus nos permite fazer para que a gente consiga alcançar o objetivo evangelizador, que é o que fez a gente criar a marca 13 Company como ela é hoje.
Bacana, hein? Bacana, profundo, bem maduro, né? Embora tenha pouco tempo, né, de vida, né, a Therese Company, ou até mesmo você, que você como empreendedor, foi a partir então de 2024 para cá, Sim, de né? forma direta, sim. De forma direta, né? Tá, mas e aí, cara? E a sua rotina aí com 5 filhos, uma esposa incrível como a Celine? Como é que você equilibra aí sua vida familiar e a rotina como empreendedor? Você Cara, começa a que hora, cara? Empreender vai até que hora? Como então, pai é 24 horas, tem jeito. não tem horário, mas assim, graças a Deus, a gente foi presenteado com crianças muito incríveis. Uhum. Muito incríveis. A gente tem um casal de gêmeos, né? Que é Aham. o Gabriel e a Esther. E são crianças excepcionais, cara, excepcionais. Como assim? Quantos Ontem, anos, eles gente? estão com 4 anos. E, inclusive, em uma vez que a gente foi cantar na missa lá na paróquia lá de Areal, na Senhora das Dores, a gente pegou essa missão de ajudar lá, eu tocando violão e cantando, e a Celine cantando, e a gente levou os três mais velhos, que Uhum. são o Gabriel e a Esther, que são gêmeos de 4 anos, e a Helena, que tem 3 anos. E aí lá a gente conseguiu vivenciar a missa, que é algo também já diferente, já do aspecto de vista normal, que normalmente as crianças fazem muita bagunça e tal. Exatamente. E eu percebi que o fato de ter mais filhos facilitou nisso, porque eles se entretêm, eles conversam, eles se chamam a atenção. Inclusive, me chamam a atenção, porque chegando no final da missa, a gente organizou os microfones, guardamos tudo direitinho, guardamos o violão e juntamos nossas coisas para ir embora. E a Esther e o Gabriel vieram me chamando a atenção de que, olha, pai, você esqueceu o carregador e o celular. E a Esther veio, olha, você esqueceu a palheta. Ou seja, acaba que eles auxiliam mais do que geram qualquer transtorno. E a nossa rotina em casa ela é baseada muito nisso. A gente acorda ali por volta de 6 horas, 6h30. Por que esse horário? Porque eles também já estão tão habituados a colocar a própria roupa, a já pegar Já ali. se vestem sozinho, 4 anos, 3 anos. Sim, a se alimentar, né? Pegar ali, eu quero um biscoito, eu quero isso. E eles já procuram a mochila deles, a gente já deixa a mochila preparada antes. A gente a nossa família se adaptou muito bem aos nossos filhos, né? E eles também, vice-versa. Ah, Por exemplo, eles vão para a escola super felizes, super alegres. A gente já também conseguiu organizar a questão de horário de dormir, todos eles vão dormir todos juntos, de forma bacana, muito prática. Assim, eles também cobram muita gente com relação, olha, pai, a gente ainda não rezou, a gente não foi dormir porque ainda não bacana. rezou. Então, a nossa vida familiar se tornou algo muito prazeroso e a gente conseguiu perceber a evolução disso conforme os filhos foram vindo. A gente começou Entendi. já de gêmeos, de cara, De cara. gêmeos, graças a Deus um casal, e a gente percebeu que o primeiro baque sempre foi o maior. Quando a gente teve de cara gêmeos, caramba, mudança total de vida. E a gente também teve um susto quando a gente descobriu que estava grávida da Helena, né? A Ah, gente não teve a oportunidade de planejar nenhum desses filhos. Todos eles foram extrema vontade de Deus. E eu posso te dar um exemplo de extremidade. A gente, quando a Celine teve a Helena, ah, a gente estava com 3 filhos em 2 anos. sim. Estava 3 filhos em com 2 anos, porque 3 filhos em gêmeos. 2 anos. Veio gêmeos em um ano, 2021. Logo em 2022 a Helena, né, já estava vindo. Então a gente, conversando com os médicos, optamos por colocar o DIU. Uhum, A gente conversou também com as pessoas próximas da gente de religiosidade, sobre o que uhum, fazer, porque a gente estava vindo numa sequência muito intensa de gravidez. uhum, E a minha esposa tinha alguns fatores de risco e a gente precisava preservar ela. sim. A gente colocou o DIU na expectativa de que conseguisse pelo menos preservar um pouquinho mais de tempo para que ela pudesse se recompor, saúde, hormônios e tudo mais. E Deus nos agraciou com o Rafael, com o Dio no lugar. Um dia no lugar. No lugar. Inclusive está no Instagram da doutora Kátia. Depois, se quiser entrar em contato comigo, eu mando para vocês o link dela. E tá lá o Dio no lugar, tudo direitinho e a fertilização lá. Aí esse é o quinto. Esse é o quarto. O quinto foi tá na no caso do barriga quarto. agora. E aí o Gil continua lá. Não. Aí, vamos lá. A gente teve o Gabriel e a Esther, a gente tentou com anticoncepcional, só que ela acabou engravidando da Helena com anticoncepcional. Aham. E aí, como a anticoncepcional não funcionou, a gente tentou aplicar o DIU, que era algo mais incisivo. E aí, com o DIU, também não funcionou. E aí, depois disso, a gente começou a observar o que era a vontade de Deus para nossa vida, começamos a partilhar um pouco com os nossos acompanhadores. A gente, lá na obra do Shalom, a gente tem essa parte de acompanhamento. Uhum. Em que um irmão que, não que seja mais esperto, mais inteligente, nada disso, é alguém que está ali disposto a te auxiliar na sua vida, que muitas vezes a gente não consegue enxergar de dentro, né? Sim. Pelo ponto de vista interno, a gente não consegue enxergar certas coisas que parecem óbvias. E num desses acompanhamentos surgiu pra gente o seguinte, olha,
vocês estão fazendo de tudo para que não venha. Mas e a vontade de Deus? Sim. Vocês já tentaram fazer? E a gente falou, então a gente vai tentar. A gente tentou adaptar ali o método Billis para ela, porque ela tem a predisposição a ter gêmeos. Inclusive, a gente pode estar grávida do quinto e sexto. Ah, ainda não sabe. Pode ser que sejam gêmeos também. Então a gente fez o seguinte: nós não vamos ser inconsequentes, nós vamos cuidar do método Billis, nós vamos fazer dessa forma, crendo na vontade de Deus, e caso aconteça, a gente vai estar dentro da vontade de Deus, Deus vai nos auxiliar e também vai nos orientar sobre isso. Porque isso também não parte do ponto de vista que muitas pessoas confundem de abertura à vida. Isso não tem relação. Não tem relação? Não tem relação. Muitas pessoas se confundem dentro da religiosidade de que estar aberto à vida é ter muitos filhos. Não é isso. Na verdade, eu acho que não é nem a questão de ter muitos filhos, mas é a questão, tipo assim, de não usar nenhum método contraceptivo. Isso não é a realidade. Então, usar método contraceptivo não significa que você não é aberto à vida. Exatamente. Igual vocês tiveram gêmeos. Isso. Pô, se ela pode ficar tendo gêmeos, eu vou ter dois Sim. rapidinho. Então, a igreja, ela age com muita sobriedade com relação a isso, e os religiosos costumam dividir essas opiniões. Isso não é uma parte da igreja. Inclusive, depois dessa gravidez do quinto ou sexto, o padre mesmo veio conversar com a gente, pediu, olha, eu preciso que vocês venham conversar para que a gente possa alinhar o que é realmente vontade de Deus para a vida de vocês, o que a gente pode fazer com relação a ajudar a família de vocês. Super solícito. E deixando claro que a vontade de Deus com relação à abertura à vida não tem relação com quantidade, também não tem relação com qualidade, mas sim do alinhamento do que a gente deseja de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, se a gente não tivesse filhos nenhum, isso significa que a gente não é aberto à vida? Não. Se a gente usa um método contraceptivo, por exemplo, em que a gente colocou o DIU para tentar resguardar a saúde dela. Até aí tudo bem. A gente... É a questão de saúde. Sim. Mas a gente também tem a questão de planejamento familiar. Hoje a gente vive num país e num mundo em que as famílias elas se prejudicam muito de acordo com o despreparo de planejamento. A gente, no meu caso, por exemplo, com a Celine, a gente fez famílias muito humildes, muito simples, de realidade de muito aperto financeiro. Eu sou irmão de mais 3. Meus pais vieram de uma situação completamente caótica. Minha mãe daqui de Três Rios foi para São Paulo para estudar e meu pai saiu de Pernambuco para trabalhar em São Paulo. Ele não trabalhou, ela não estudou. Eles fizeram 3 filhos lá e mais um aqui em Três Rios. Olha só. Entende? Então, toda essa questão de projeção familiar, de estrutura familiar, ficou escanteada mesmo. Botaram para escanteio porque as pessoas se esquecem de que tudo parte de uma conversa entre o casal e Deus. De, cara, eu coloco essas crianças na sua mão e eu vou te dar suporte para sustentar. Mas o sustento não é o principal para uma família. É a estabilidade psicológica. Sim. Principal. Que hoje a gente percebe que muitas famílias elas se perdem nessa questão financeira muito para esconder essa falta de habilidade psicológica de lidar com os próprios sentimentos. De muitas vezes transpor esses sentimentos para os filhos, ou de expectativas de vida, de transpor para os filhos, e isso gera uma afiliação completamente desproporcional conforme chega a adolescência. E assim eu vi isso muito na minha vida e eu aprendi muito também com a minha família. Meus irmãos não foram criados juntos comigo, a gente acabou tendo que ser dividido ali porque meus pais não tinham condições de nos sustentar. Na época, quando eles estavam em São Paulo, a gente estava morando num Chevette na rodoviária, para você ter ideia. E assim, minha mãe, a gente veio para Três Rios porque minha mãe tinha uma família aqui, que era o meu avô, minha avó, né? Que também eram separados. Então, toda essa desestrutura familiar eu consegui vivenciar e hoje eu consigo ver isso com muita clareza com relação a isso. Por isso eu tenho essa consciência de vontade de Deus e de abertura à vida não ser o simples fato de ter filhos. Mas aí se o casal pode ter filhos e eles, não quero ter não porque, não, dá trabalho, não sei o que, não. A gente não quer ter filho, não. Assim, a gente quer viver sem ter filho, se curtir e tal, tá tudo certo quem tem, eles não têm nada contra. Isso, eu vou trabalhar com isso é ser aberto à vida ou não? Com a minha ótica, tá? Isso exclui qualquer outra coisa, esse é o meu ponto de vista. Hoje, quando você pode algo e escolhe não fazer, existem 2 motivos.
Por exemplo, a gente hoje, graças a Deus, temos uma casa própria. Uhum. Graças a Deus. A gente hoje, graças a Deus, tem nossos negócios. A Celine também produz doce, eu faço camisas. E eu, se eu precisar varrer chão, se eu precisar trabalhar na obra, se eu precisar... Inclusive, eu já trabalhei de tudo isso. Se eu precisar fazer isso, eu estou disposto a fazer e estou preparado para fazer. Eu trabalhei de madrugada numa empresa de luva, depois durante o dia eu trabalhava na marca, e assim buscava as crianças na escola, e às vezes eu dormia 2, 3 horas por dia, mas eu estava disposto a fazer aquilo, e aquilo não me consumia psicologicamente para conseguir dar paternidade para meus filhos. Uhum. Mas isso não significa abertura à vida. Por exemplo, se você pode e escolhe não ter, é mais importante observar os motivos que você está escolhendo não ter do que o simples fato de não ter. Porque hoje a gente pensa, é muito imposto para o casal de que é necessário ter filhos, ter filhos, ter filhos. Mas a promessa que a gente faz dentro do matrimônio religioso diz claramente que é acolher os filhos que Deus vos Uhum. enviar. Então não significa que a gente tem que dar abertura total e momentânea para isso acontecer. A gente pode sim optar por escolher, claro, isso baseado dentro da vontade de Deus, que é o quê? Você vai se sentir bem. Eu e minha esposa, a gente conversa muito, a gente reza bastante, a gente percebeu que a vontade de Deus sempre nos trouxe paz. Mesmo empreendedorismo é uma loucura, você sabe Uhum. como é. Mas traz paz, Exatamente. traz paz. E de que adianta eu estar buscando fazer uma vontade de estar aberto à vida e aquilo não me trazer paz? Hoje a gente tem contato com outros jovens que se aproximam da gente para aproveitar essa vida familiar muito grande, Uhum. que as pessoas gostam, e a gente também gosta das pessoas próximas, né? E a gente costuma orientar eles muito sobre isso. Cara, é mais importante você ser um pai e uma mãe coeso e inteiros do que você buscar uma paternidade, uma maternidade que vai te formar durante o processo. Então, quando a gente escolhe, mesmo podendo, não fazer, o mais importante é entender os motivos do não fazer do que pensar no se pode ou se não pode. Hoje, igual eu estava te falando, no mundo que a gente vive, colocar uma criança hoje no mundo sem uma base própria do casal, coloca crianças que vão pegar uma base muito aleatória do YouTube, do TikTok. E assim, a gente fala de YouTube, a gente não pensa só em vídeos de coisa de dança, não. Eu e a Celine, a gente presenciou dentro dos vídeos infantis do YouTube diversas palavras e coisas que iam completamente contra o básico da vida. Então a gente percebe que hoje optar por um filho não é uma decisão financeira, não é uma decisão familiar, é uma decisão que vem de Deus. E ele pode mostrar, além da sua decisão, de que ele quer. E a gente vivenciou isso. A gente não planejou nenhum dos nossos filhos e Deus quis e assim fez. E algo que sempre marcou a gente também é que nossos filhos eles são gêmeos, mas eles têm 3 dias de diferença de fecundação. Ah, é? O Gabriel foi fecundado num dia e a Esther foi fecundada 3 dias depois. Pô, interessante. Nunca tinha ouvido falar disso. Algo que a gente descobriu também através de todo esse processo que a gente viveu. E hoje a gente está indo para o nosso 5º filho. Isso facilitou até de ter certeza de que é a vontade de Deus, a paz que a gente vive hoje. De mesmo através de toda a preocupação, de estar com uma 5ª criança já a caminho, ou 5ª ou 6ª, e vivendo todo esse processo de estar estabilizando uma empresa, ver que é a vontade de Deus e de que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos sustentar, inclusive com relação a empreender, Uhum. de viver também o que é a vontade de Deus. A gente começou empreendendo aos poucos e tudo mais, e todo o caminho tem as suas pedras. A gente encontrou algumas dessas pedras no caminho, e a gente foi também analisando tudo isso com relação à nossa família, de preservar muito o que é melhor para a família. Eu falo com você que eu trabalhava numa estamparia, e o motivo de eu ter saído dela não Uhum. foi para montar a Teresa Company, ou para melhorar, ou para ampliar, não foi isso. Foi uma situação ruim que aconteceu que pesou muito nessa decisão e me mostrou que essa vontade de Deus ela precisava ser melhor vista. Nessa divisão familiar que eu tive com os meus irmãos, cada um foi levado para um lugar e nesse lugar
que a gente conseguiu se reunir ali perto da adolescência, né? A gente não estava próximos antes, um estava com outra tia, outro estava com outra tia, e eu fiquei com a minha mãe. A gente conhecia as nossas tias e tinha uma proximidade muito paternal, porque elas eram as mães dos meus irmãos naquele período, e em 2024, uma dessas minhas tias faleceu, a Sueli, inclusive, ela mora aqui na Nelson Viana, morava, né, na Nelson Viana, e eu pedi autorização para que eu viesse. Expliquei todo o meu contato, olha, eu queria muito estar lá presente, é uma pessoa muito importante para minha família, é uma outra figura maternal, eu gostaria muito de estar lá. E eu vim, assim, o mais rápido que eu pude, porque já era 3 horas, eu entrei às 4h30, por exemplo. Saí correndo de lá de carro, cheguei aqui, eu pedi ainda para eles me esperarem alguns minutinhos, porque eu não ia dar tempo de chegar, porque eu não queria também me pôr minha vida em risco correndo, né? E quando eu cheguei, que eu coloquei os pés aqui na capela, o dono da empresa estava me ligando. E aí, já tá voltando? Que isso, cara? Sim. E aí, aquilo me gerou uma reflexão muito grande. Sim. Cara, assim, o quão disponível, o quão disposto a gente está a colocar pessoas acima dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas vontades. E claro, não estou dizendo que você trabalhar em um lugar seja ruim, mas é porque todo esse processo ele precisa estar coberto pela vontade de Deus para que te traga paz. Aquilo me tirou a paz de uma forma que eu não conseguia. Tanto que dali eu não fui empreender direto não, tá? Dali eu ainda tentei entrar numa outra empresa que tinha me feito uma proposta antes. Como eu sempre fui um cara muito desenrolado, de mexer em computador, se precisasse falar outra língua eu me desenrolava e dava um jeito, se precisasse trocar esse telhado eu vou trocar, se precisasse fazer uma porta. Eu já fui auxiliar de extrusão para fazer plástico, já fui auxiliar de serralheiro para fazer portão, já fui auxiliar de pedreiro, já botei piso, já fiz parede, já de tudo. De tudo. Bacana. E aí, acaba que essas pessoas vão se interessando pela forma de ser, né? Até como o Paulo como produto, né? E faziam propostas. Olha, cara, vem trabalhar comigo, eu sempre quis que você trabalhasse comigo. Poxa, a gente vê que você tem muito a agregar aqui na empresa e eu resolvi aceitar essa proposta, tendo em vista que eu já estava muito chateado por essa situação que tinha ocorrido. Porém, não caminhou como eu esperava. Assim, a proposta foi feita de uma forma que não foi aplicada de fato. E aí, novamente, eu caí no cara. E o que era a vontade de Deus, né? Poxa, a marca tá lá, praticamente abandonada. Nosso site nunca saiu do ar, sempre esteve no ar. Mas eu não fazia postagens no Instagram, eu não divulgava, não tinha essa atenção com ela. E nesse momento eu pensei, cara, eu tô sem dinheiro. Assim, eu já tinha acabado de sair de outro lugar, então não tinha seguro para receber, não tinha nada. Eu fiquei 1 mês, 2 meses nesse outro serviço. Pensei, cara, se é a vontade de Deus mesmo, eu vou meter a cara. E as pessoas próximas da gente, cara, mas você tem 4 filhos. Como que você vai fazer isso? Falei, cara, eu não sei como é que eu fiz até agora. Deus sustentou a gente até agora e eu sei que não vai falhar daqui pra frente. Então, eu simplesmente gravei um vídeo, postei no Instagram, peguei dinheiro emprestado com a minha esposa para poder fazer o meu primeiro impulsionamento e dali surgiram 10 mil vendas daquele produto. Qual produto? Primeiro que você postou e vendeu? A EcoBag. E você já tinha equipamentos que conseguia estampar a EcoBag? Ou você terceirizou a compra, com estampa, com tudo? Não. Todo o processo que eu vivenciei dentro dessa estamparia que eu trabalhei durante 4, 5 anos, me permitiram mexer com qualquer coisa que tenha a ver com tecido. Lá eu aprendi a mexer em impressoras, plotters de impressão. Então lá eu trabalhava também, produzindo, fazendo a manutenção dessas impressoras. Então eu aprendi, e hoje se eu quisesse também desenvolver isso, porque aqui no mercado é muito escasso isso, eu sei fazer manutenção de computador, sei fazer manutenção de plotter de impressão, sei mexer para fazer a impressão, sei montar arquivo para a impressão, sei separar cores para trabalhar com Silk, que trabalha com cores separadas por tela, sei revelar as telas, sei produzir moldes para produzir qualquer material. Por exemplo, eu quero produzir uma capa de violão. Eu consigo produzir um molde para que encaixe o seu violão e eu consigo produzir isso em escala para vender. Bacana. Eu também adquiri conhecimento de busca de fornecedores, que hoje dentro do mundo do empreendedorismo é onde você consegue mesmo sobreviver. Sim. Que é no encontro de onde você gasta menos. E o segredo está na compra, não na venda, né? Está na hora da compra, o segredo do lucro.
é na Tá compra. na hora da compra. E não só do Ou lucro. na venda. Eu descobri na Ecobag que, dependendo do preço que eu pagasse na compra, eu conseguiria estar dentro do mercado ou não. Uhum. Porque por muitas vezes a gente faz a precificação de forma completamente correta. Mas quando a gente observa a concorrência, a base nacional de preço, a gente tem que ter em vista que eu estou pagando, estou cobrando direitinho, mas esse preço aqui não me permite brigar nível nacional. Hoje a gente vive um mundo de marketplace, em que a gente tem Mercado Livre, Aham. Shopee, TikTok Shop, e a gente pensa o seguinte, cara, como eu consigo fazer para vender meu produto sem estar lá, porque lá ainda tem as margens de 20% do Mercado Livre, 14% da Shopee, então você acaba não conseguindo brigar com essas grandes empresas que colocam lá. Então como você consegue fazer isso? Priorizando demais a sua compra, sempre buscando ter preço na compra, além da compra, o seu posicionamento de mercado. Não, e sem abrir mão da qualidade do material, porque você Sim. pode conseguir preço num material que... Mas eu descobri na Ecobag que não é o melhor material que vende. Na Ecobag eu acho que não. Cara, Porque é muito lembrança, não sei o eu quê. Você não precisa se preocupar descobri. com qualidade. Cara, e assim Tanto qualidade foi. de material. Eu percebi que as pessoas têm o seu público, cada uma tem o seu público, mas quando você está começando a empreender, você não consegue alcançar aquele cliente que você quer. Uhum. Você acaba tendo que se colocar na prateleira igual tá todo mundo. E acaba que você acaba tendo que queimar a margem, porque você tem que colocar algo muito abaixo do real para sua vida, e isso só te consome. Eu, como empreendedor, faturei, assim, cerca de 100, cento e poucos mil nesse período curto de final de ano, e mesmo assim, fechei no vermelho por algo que não estava dentro do meu controle. Só com a Ecobag? Só com a Ecobag. E fechou no vermelho? E fechei no vermelho. Assim, foram coisas que não estavam no meu controle, inclusive um extravio de material, e são coisas que a gente não consegue prever como empreendedor, que atrapalham muito quem está começando, mas que a gente percebe que uma margem melhor calculada, um posicionamento melhor feito pode precaver esse tipo de coisa. Na maioria das vezes a gente pensa em porcentagens e esquece de valor. A gente pensa o seguinte, eu lucro 30%, então 30% é 30%. Porém, quando eu trabalhava com ecobags, eu tinha que vender em escala para que eu conseguisse uma margem interessante. Por exemplo, eu precisava vender 1.000 para conseguir fazer R$ 200. Uhum. Então, eu percebi que tudo dentro desse mercado de empreendedorismo surgia do pressuposto de valor agregado, valor percebido, tudo que você pensa de margem, de porcentagem, atrelado ao valor do produto, também envolve a escala. Eu vendi para o Brasil inteiro. Vendi para Amazonas, vendi para Fortaleza, vendi para Paraíba, vendi para todo o Brasil, todos os lugares do Brasil. Inclusive ainda estou produzindo ecobags para todos os lugares do Brasil. Muitas paróquias, muitas empresas, todo tipo de negócio. E percebi que depois que eles recebem o produto, eles percebem outro valor, estão muito mais dispostos a pagar o valor que realmente vale. Uhum. Mas a gente vive uma superficialidade tão grande da internet que as pessoas não nem se preocupam com isso na hora da compra. Às vezes elas vão se preocupar nisso na hora da recompra. E aí já é tarde Exatamente. demais. Aí você já comprou uma camisa barata de R$ 10 no TikTok e aí a camisa veio pequena, mas você não imaginava. E assim, a gente está vivendo um comércio muito tic-tac, tic-tac, Uhum. tic-tac. O TikTok Shop, inclusive, está aplicando isso de forma absurda. As pessoas vão lá para o TikTok Shop, vê lá, às vezes, 3, 4 segundos de um produto sendo mostrado, já clica em Pra comprar, comprar. já e daqui a 3 dias está chegando na sua casa, e aí você vai, faz a reclamação. E a Celine também conversou muito comigo e falou assim, cara, por que já que você consegue produzir a camisa desde a origem, por que você não coloca no Mercado Livre, na Shopee para vender? E aí eu conversando com outros empreendedores, e esse é o legal de você também ter amigos empreendedores, é de que eu consegui tocar na experiência de outras pessoas que fizeram isso. Eles produziram material, colocaram lá no Mercado Livre, nos marketplaces, né? E tiveram experiências horríveis. De, por exemplo, um rapaz até aqui de Três Rios mesmo, que ele colocou o produto dele no Mercado Livre e ele sofreu uma espécie de golpe. O cliente comprava o material, cliente de longe, sempre de longe, em que o frete ficava sempre bem caro, mas que era absorvido pela plataforma, assim tem as métricas do Mercado Livre. E quando o material chegava lá, o cara alegava que não gostou. Porém, esses marketplaces, eles repassam para você esse custo do retorno do material.
Um custo do retorno do sim. material. Por exemplo, Entendi. se eu envio 100 ecobags lá para Uhum. Manaus, esse custo está tudo absorvido dentro da minha precificação. Mas se esse cliente fizer qualquer reclamação lá, ficava mais caro eu trazer o meu material de volta e enviar outro para ele do que só enviar. Então eu acabava perdendo esse material. Entendi. Entende? Então aí o cara, você prefere não. Aí o cara lá ganhou seu produto. O cara ganhou o produto. E assim, ele me mostrou diversos casos de pessoas de longe que compravam o produto dele e quando chegava lá, a pessoa alegava que não era o que queria e aí ele tinha que assumir o custo do Aí retorno não do vale a pena. material. Então a gente percebeu, dentro disso tudo, que tudo que a gente estava fazendo era alinhado às nossas expectativas e a vontade de Deus era sempre a última opção. Quando tudo dava errado, por Senhor, exemplo, o que você quer? sim, por Tinha que ter exemplo, perguntado antes. sim, igual a esse período de outubro até hoje. A gente trabalhou muito essa parte de personalizados. Fazer camisas Uhum. personalizadas, eco bags e tudo mais. E a 13 Company sempre ficou um pouco de lado. A gente começou a perceber que Deus queria mais da 13 Company quando tudo dava errado e, plim, uma notificaçãozinha no celular, uma venda da camisa Da Teresa da Company. 13 Company. A gente falava, cara, como essa pessoa nos encontrou? A gente não fez uma postagem no Instagram, a gente não mandou mensagem pra ninguém. E não são pessoas daqui do lado, não, da cidade Uhum. vizinha, não. Eram pessoas de outro estado. A gente pensava, cara, que incrível. Eu acho que é isso que Deus quer da gente. E a gente vivenciou isso várias vezes e foi começando a perceber que, cara, será que não é isso que Deus quer pra gente? Será que Ele não tá mostrando pra gente de que às vezes a gente não tem que vender muito? De que a gente não tem que vender e viver nessa ganância de dinheiro, mas sim de vender a qualidade, vender algo que realmente tenha um sentido, que tenha um valor, que tenha um propósito? E a gente olhou pra 13 Compra e falou, caramba, tudo passou, os ventos passaram, as águas passaram e você está aqui. Os nossos clientes estavam lá, as pessoas não deixaram de seguir o Instagram em momento algum. Todas as vezes que a gente postou, os clientes sempre engajaram, os amigos nossos compraram as primeiras peças e seguem comprando. A gente percebeu que a 13 Company era uma solução de Deus, era um alívio de Deus para a nossa vida. Uhum. Por esse motivo, eu resolvi dar outra cara para ela. A gente pegou, se você for lá no nosso Instagram, você vai ver que Qual a que é o gente Instagram? Já deve estar passando aqui o Instagram, já passou show algumas de vezes. bola, é Therese.company, tá? Isso aí, tá? Therese.company, que é Company, beleza? E aí a gente fez um carrossel de como se fosse mangá, falando um pouco da história de São Pierre Giorgio Frassati, que é um santo pouco conhecido ainda, Uhum. que é um santo que foi canonizado junto com São Carlo Acutis, 7 de setembro agora. Então a gente começou a pegar, cara, vamos fazer de santos jovens. Calma aí, esse santo aqui é jovem. Poxa, Santa Teresinha, ela tinha 15 anos. Então, ela é jovem. Então, vamos colocar Santa Teresinha. São Pejal de Frassati. Pô, jovem, alpinista. Pô, super pra cima. Inclusive, essa camisa que eu tô usando aqui Tem a ver com ele. Verso ao alto era o lema dele, né? Verso ao alto era siga pro alto, mire o alto. Então, a gente começou a olhar pra Teresa cara, vamos então pegar as inspirações que Deus nos dá e vamos aplicar isso à marca. E aí, eu gosto muito de futebol. Não sei se você Uhum. gosta também, né? Bastante. Eu Então, sofro muito, mas por causa do meu time, mas eu já na imagino. quaresma eu não tô nem assistindo o jogo dele. Eu já imagino qual É time uma seja. penitência. E aí a gente pensou, cara, por que a gente não tenta fazer algo que una essa devoção que a gente tem aos Santos e ao futebol? O que a gente pode fazer que não seja pegar o brasão do CBF, mudar um pouquinho e Uhum. colocar um santo atrás? Não. A gente percebeu que muitas marcas faziam isso e a gente quer ir na contramão. A gente quer ir na contramão do que o mundo está indo. Se o mundo está indo para lá, a gente vai para cá. Então a gente falou o seguinte, cara, todas essas marcas pegam aquele brasão da CBF, que Uhum. inclusive é uma ilegalidade. Sim. Eles fazem pequenas alterações, mas de qualquer forma, colocando as 5 estrelas já denomina ser da CBF. Então tem algumas coisas até que a gente preferiu seguir à risca toda a lei. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não sei se é abrindo um parênteses, sei, a Canção Nova, ela fez aquela questão dos clubes. Sim. E foi proibida de vender, e vendeu muito, muito. E ela foi proibida por quê? Porque às vezes a logo não era igual. Mas lembrava assim, uma camisa do Flamengo, só tava vermelho e preto. Do Vasco tinha uma faixa, as cores eram mantidas. Mas o brasão era mas do PHN. Hoje a lei entende da seguinte forma. O branding completo denomina uma marca. Eu vou te falar algumas cores aqui, você me diz qual marca vem na sua cabeça, por exemplo. Tá, tem uma questão. Amarelo.
qual é a marca que tá na cabeça de todo mundo hoje relacionada a amarelo? Ih, rapaz, amarelo, tem, não sei, você fala o Mzinho amarelo, aí rola um McDonald's, né? Aham. Ou manchinha, que é amarelo, os Sim. ovos manchinha é amarelo, gente, Isso. entendeu? É isso. Manchinha Cash é Mas amarelo. um roxo, Então, Nubank. A né? gente tem o vermelho, Santander e Isso Bradesco. aí, A gente tem Americanas. associações diretas. Sim. Só que quando a gente pensa da seguinte forma, a gente tem uma característica específica daquele símbolo. Cor vermelha com escrito branco, com letra cursiva, Não, lá realmente chamava muita atenção. é algo que especifica muito claramente. Era muito o produto. claro que era aquele time. Sim. Ali entendi. Inclusive, por Então não exemplo, pode. Mesmo não você pode. mudar logo e tal. O brasão, inclusive, por que a gente decidiu fazer um brasão para cada santo? A gente tinha a ideia de fazer um brasão da Therese Company, Uhum. que é totalmente permitido. Isso não geraria problema algum. Mas a gente, com o intuito de gerar uma identificação e uma individualização de cada camisa, como se fosse realmente algo da nação, a gente usou cor da nação, brasão completamente nosso, e nenhuma das características da nossa camisa replica uma camisa de seleção. Mas ó, vai parecer uma camisa de futebol, de Vai clube. aparecer uma camisa de futebol. Isso aí vai lançar quando? Vai lançar, se eu não me engano, deixa eu tentar lembrar a data exata aqui, se eu não me engano é dia 10 de... Junho, Não, de março. 10 de março. A gente já lança Porque agora. a Copa é julho, Não, a provavelmente gente é julho. já lança agora, dia 10 de março, já vai estar disponível e vai estar no site, assim, Vocês terão de qual país? vai ter Brasil, Argentina? do Brasil, Argentina, tem que ter Brasil e Argentina, Aham, tem que ter. Portugal, França, Itália e Alemanha. Entendi. gente- Quais santos? A gente ainda está revelando alguns santos de forma Tá, então deixa devagar, quieto. mas- Então a galera Não, vai no mas- Instagram. Ó, já pode te adiantar que vai ter de Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio e São Sebastião. Isso eu já posso te adiantar. Já. E Então já tem 3 aí, a gente bastante conhecidos. É. Né? E a gente percebeu que dentro desse mercado existe hoje a vantagem do ilícito. Do ilícito. Do ilícito. Hoje você vender uma camisa que tenha aparência da seleção brasileira vende milhares todos os dias. Você vender algo autoral seu vende menos. Sim. Isso se tornou uma característica de mercado. Por isso que essa camisa da Canção Nova, por exemplo, vendeu tanto. Entendi. Porque ele usou características de massa. E é por isso que ela foi proibida de vender. Uhum. E a gente trabalha muito nessa questão de marca com identidade para que a gente consiga fazer um desvinculamento direto de toda e qualquer instituição. Para que tudo que a gente faça ali seja exclusivo da Therese Company, todos registrados como Therese Company, assim como manda o figurino. Então a gente preparou um drop que, assim, claro, para mim foi muito maneiro fazer, colocar o nome dos santos igual de jogador, toda a simbologia da camisa, a gente tem o símbolo da marca do lado direito, não do lado esquerdo, porque do lado esquerdo a gente tem uma característica de nacionalidade ou de algo maior, que não é esse o objetivo. O objetivo da camisa é exaltar a vida dos santos e a igreja. Então o nosso objetivo da marca também tem esse símbolozinho aqui do lado direito, para que do lado esquerdo, se for surgir qualquer coisa aqui, será relacionada à igreja. Entendi. Ao lado do coração. Então toda a camisa, toda a nossa marca, ela tem toda uma cultura, vamos dizer assim, entre aspas, Sim, uma por cultura exemplo, da igreja. dentro da camisa, a gente tem o símbolo do Vaticano aqui no topo, nas costas, Uhum. para que todos os santos estão abaixo da mesma igreja. Sim, você comentou isso, acho que logo no início aqui do podcast, não sei nem se foi em off, foi no início, né? a Porque a gente já fala- papo que já rolou Então, bastante. assim, a gente percebeu dentro da Therese um potencial de evangelização, um potencial comercial, Uhum. que também existe isso. A gente tem uma família que está indo para o 5º filho, a gente precisa pensar também na parte financeira. Sim. Então a gente não pode esquecer disso e achar que é um hobby ou que é uma diversão. Não é. É algo que nos sustenta hoje. Uhum. É algo que nos sustenta. Então a gente trabalhou muito com essa estética de, cara, o que a gente pode fazer para trazer algo exclusivo da Therese, mas inclusivo da igreja, e para aquele cara que é apaixonado por futebol, mas que ele queria ter ali algo que é dele, algo que mostre o que ele é. Você acha que os homens são mais devotos do que as mulheres? Cara, eu acho que tá igual. Você acha que tá igual? Por Porque quê? vai ter a camisa feminina também? Cara, a gente vai fazer, a gente até... Ou é, como é que fala? É Unissex. unissex. Como que funciona dentro do streetwear? O streetwear ele é uma vertente da moda
que ele não exclui a modelagem feminina, nem cor feminina. Ela tem uma característica de ser camisas abrangentes, tanto para o homem quanto para a mulher. Então essa é uma característica que a gente já segue na 13 Company, de todas as nossas estampas, elas são pensadas para ambos os sexos. Inclusive, vou dar um spoiler, né? Que a gente não desistiu da nossa marca infantil, inclusive para vestir nossos filhos, a gente também vai fazer algo infantil. Tá? Então já é um projeto que a gente já está desenvolvendo. Mas algo infantil na questão dos times? De ou não? tudo. De tudo. De tudo. A gente percebe também que quando você vai comprar uma camisa de cunho religioso para criança, a gente fica muito limitado. Fica. Muito limitado. Então a gente quer ajudar essas pessoas que querem vestir as crianças de forma espetacular, com aquele santo de devoção, ou com aquele com algumas referências da criança. Às vezes uma nuvem, às vezes para quem é a mãezinha do céu, o papai do céu. O santo dela pode ser o super-herói da camisa. Né? A gente tem algumas alusões do Homem-Aranha com o São Carlacutes, porque ele já tem uma foto dele fantasiado de Homem-Aranha e tal. A gente consegue fazer algo que também alcance o máximo possível para que a gente consiga auxiliar. O objetivo da marca é auxiliar as pessoas a conseguir comprar algo que denomine o que ela deseja. Ela não vai comprar o que ela encontrou, ela vai comprar o que ela deseja professar. Eu não vou vestir a camisa de Nossa Senhora Aparecida porque eu achei bonita, porque ela parece camisa de jogador, mas é porque eu tenho uma afinidade com a história desse santo e quero mostrar isso pro mundo. Cara, poxa, eu sou fã pra caramba de, eu vou falar um santo aleatório, pode ser que ele esteja no drop ou não. Eu sou fã de Santa Joana d'Arc, um exemplo. Santa Alemã, por exemplo. E, cara, eu não tenho camisa nenhuma dela. Eu não tenho referência nenhuma dela. As pessoas não sabem nem quem é, e às vezes eu sou tão fã dela que eu queria que, poxa, que alguém me conversasse comigo, porque é um assunto que eu gosto e que eu queria trazer isso pro meu mundo, pro meu universo. E a 13 Company tá aqui para fazer isso. Para trazer, para desmistificar esse altar que foi colocado e essa divisão entre o ser humano e o altar dos santos. Para trazer as nossas histórias para uma coisa só. De que a história de São João Paulo II, de Santa Teresinha, de São Carlacutes, elas são minha história, elas fazem parte de mim, não como um livro que eu li, mas algo que me auxilia na minha vida. No seu caso. Isso. Você está falando? Caso. No seu caso. E no caso, assim, de grande massa? Porque, igual você falou, também tem que pensar como negócio. Sim. Então, se você vai criar uma camisa de futebol, camisa, sim, voltada para esse tema Copa do Mundo, tá? Ou que seja qualquer camisa, tá? Uma camisa para sua coleção, de São João Paulo II, e montar e criar uma de São Bento, cara, a de São Bento acho que você vai vender 100 vezes mais do que a de São João Paulo II. Mas vamos falar de empreendedorismo aqui? Entendeu? Nessa questão de venda. De venda, galera de São Bento, São Jorge, vai comprar muito mais que de São João Paulo II. Tá, mas aí ainda tem mais santos aí nesse monte aí que eu não vou falar. Vai ter vendas, tá? Porque é bacana você atender aquele que tem uma história com São João Paulo II. Mas essa é a grande sacada. Como sou eu quem produzo, toda e qualquer linha da marca, ela não morre. Ela aumenta. Como assim? A gente tem hoje o Drop Hope, que é a esperança em inglês. Que hoje ele tem uma estampa de Santa Teresinha, uma estampa de Nossa Senhora de Guadalupe e uma estampa de São Pier Giorgio Frassati. E esses drops, eles são contínuos. Como assim? Essas 6 camisas, elas têm um motivo específico para terem surgidas, mas até a Copa, essa quantidade de camisas deve pegar no mínimo até todos os times que estarão nas oitavas de final. Então, toda a nossa estratégia da 13 Company funciona da seguinte forma. A gente cria algo devocional que vai trazer pro torcedor, por exemplo, pros maltinos, provavelmente, né? Que aquele cara fala, meu irmão, eu preciso... Já viu aquele cara que tem aquele tênis da sorte? Tem aquela bermuda da sorte? Caraca, pô, meu irmão, eu preciso da ajuda de todo mundo aqui para esse time. Então, meu irmão, que venha São Bento, que venha São Padre Pio, que venha todo mundo. Esse cara vai vestir essa camisa. Esse cara vai trazer isso para a história dele. Inclusive,
quando a gente fala de... Cara, se você fizer uma camisa aí voltada pro Cruz Maltino aí e der sorte e fizer virar o jogo, tu vai ficar rico, velho. Porque só a galera do Vasco aí, você vai ficar milionário. Então, mas eles engajam bastante. essa é a grande parada da diferença da Ecobag. Não tô te dando esperança não, tá? Não acredito muito não, tá? No cenário de... Mas essa é a grande diferença da sacada do empreendedorismo dentro do mundo cristão. Hoje a gente sempre olha para as grandes massas e tenta alcançar. Tenta buscar algo que seja vendável para todos. Porém, esse objetivo torna uma missão um pouco desleal com relação à concorrência. Quando a gente pensa em brigar a nível nacional com marcas que vão lançar, todas elas vão lançar suas linhas da Copa do Mundo, uma marca do interior do estado do Rio de Janeiro, uma cidade que não tem nem logística para envios mais em conta igual outras cidades têm. Né? Eu moro em Areal e Areal eu só consigo enviar pelo correio. Então isso já deixa o meu frete fora de competitividade para outros lugares do país. Por que uma pessoa de Curitiba iria comprar essa camisa da Therese Company do santo tal? Porque o nosso objetivo, quando a gente troca de produto, falando de empreendedorismo, tá? Não só de religiosidade, quando a gente troca de um produto com margem X e valor Y e pega para um produto de margem X, mas de valor 7Y, a gente trabalha com outro tipo de mercado, em que a gente não precisa de uma escala tão grande para ter um lucro líquido tão bom. Entendi. Quando a gente fala de valor, eu vendia minhas ecobags, eu comecei vendendo elas a R$ 4,99 a unidade. R$ 4,99. Hoje o meu preço está em torno de R$ 6,66, tiveram alguns ajustes, agora vai ter outro devido ao problema do petróleo lá no Irã. As empresas logo repassam no valor do produto e a gente acaba tendo que repassar para o cliente. Empreender é assim, infelizmente. E dentro das camisas religiosas, elas te dão uma outra possibilidade, que são produtos de uma margem um pouquinho mais alta. Por exemplo, uma camisa hoje da Therese Company gira ali em torno de 89, 69, tem camisas lisas lá também a 49, a gente tem cupons de desconto, a gente tem promoções. Inclusive, um cliente nosso, ele conseguiu juntar um combo de promoções tão interessante que as camisas lisas, não, a camisa vai dar certo, se não me engano, ele conseguiu comprar 5 camisas e pagou menos de R$20 em cada camisa. Menos de R$20 em cada camisa? Porque a questão do desconto progressivo. Porque ele faz parte do grupo VIP, a Therese Company tem um grupo VIP, e esse grupo VIP ele tem um cupom só dela. E esse cupom ele não tem um valor de desconto fixo. Ele varia de acordo com o momento que a empresa determina para facilitar com que essas pessoas que são tão fiéis a nós consigam comprar. Às vezes a gente pega pessoas que não têm aquele poder aquisitivo tão bom, às vezes não estão com aquele limite liberado no cartão, e elas querem comprar, elas querem adquirir aquela peça, e elas querem uma oportunidade. Então a gente deixa um cupom, sou VIP, né, no cupom que está lá, e a gente faz uma alternância de descontos, 20%, 30%, 15%, e às vezes a gente permite também que essas pessoas, de acordo com a realidade delas, tenham um frete grátis. Elas tenham um desconto progressivo, por exemplo. No caso desse cliente, ele teve um desconto de 10% por peça que ele adquiriu. Mas a mesma camisa ou ele escolheu 5 camisas diferentes? Ele escolheu 5 camisas diferentes. Entende? Tudo isso porque escolher 5 camisas diferentes. O nosso objetivo enquanto marca tem diversas vertentes. A gente tem um objetivo comercial que vai ser atendido de acordo com o que a gente fizer a escala desse negócio. E a gente também tem o objetivo de acessibilidade. A gente já esteve na situação da pessoa não ter condições de adquirir e desejar. E a gente, como cristãos, como católicos, a gente também deseja facilitar isso. Bacana. A gente teve acesso a essa camisa dessa comerciante que eu te falei, que a camisa ela custava R$90 e ela é feita de sublimação. Sublimação é um dos processos mais baratos de produção dentro de uma estamparia. E ela estava sendo vendida a R$90. Ou seja, uma camisa quente de material, que utiliza o poliéster para fazer sublimação. Ou seja, uma camisa completamente desconfortável, com uma estética bonita, mas um preço completamente fora de acessibilidade. Entendi. Então, aquela camisa, pela qualidade do pano, de tudo, sairia quanto
que você acha? Você fala assim, cara, essa camisa aqui que você entende dos bastidores. Sim, hoje uma camisa feita... Já que a gente não tá falando nome de marca. Não, Então, hoje uma camisa em sublimação total, como era feita, ela deveria ser vendida em média R$40. R$40. E a pessoa ainda tinha lucro. Lucro, Lucro. lucro. Hoje em dia, quando uma pessoa cria uma marca, inclusive se você que está assistindo, você quer criar sua marca, pode entrar em contato com a gente também, que a gente também Você cria? produz. Vou criar uma marca. Sim. Hoje a criação da marca, ela permite uma seguinte coisa. Você começa sem dinheiro algum. Eu Por quê? comecei, por exemplo, sem dinheiro algum. Sem dinheiro nenhum. Nenhum. E eu vou Cara, te isso mostrar- aí que é maneiro, entendeu? Isso Eu aí que é vou- maneiro. As pessoas, às vezes, esperam o melhor cenário, o melhor presidente, o melhor prefeito, o melhor não sei o quê. Espera alguma coisa, ter dinheiro assim, se eu ganhasse tanto, para poder começar alguma coisa. Aí vem um cara aqui e fala, você vê, só do produto que vendeu de novembro a dezembro, foi R$100.000. Por mais que a imagem estivesse, não sei se foi questão de imagem, se estava errado, e fechou no vermelho. Extravio, roubaram carga, não sei, Sim, né? Eu vi você sim. fazendo uma postagem como essa, né? E aí, aí o cliente, pô, ele não vai conseguir entregar a tempo, então o cliente vai pedir o ressarcimento, sei lá, uma indenização, alguma coisa que faz o cara fechar. Não foi por incompetência Sim. matemática dele, né? Foi coisas temporais que ele precisou ressarcir cliente, isso fornecedor, sei lá. Cara, E aconteceu isso. E aí o cara vem e fala que começou sem dinheiro. comecei Entendeu? do E não é zero. possível que você ir do outro lado. Se não te inspira, meu irmão, não é possível, cara. Morre e dá lugar pra outro, irmão. Porque, ó, não tá ruim, tá Não, ruim. e ó, Se tu tem aqui- vontade de empreender, tá? Aqui, Começou do zero. Vamos começar. Tá. Vai Do ser zero, assim, é claro que precisou de dinheiro, mas ele não tinha o dinheiro. Não, eu vou te mostrar como eu comecei do Me zero. exaltei aqui. Corta aí, vou beber uma água. E eu vou começar do zero de fato. Vou te mostrar como eu comecei do zero sem dinheiro. Ah, Eu abri o aplicativo do Canva, sim. peguei um mockup de camisa que eles disponibilizam de forma gratuita lá. E eu desenhei à mão um desenho que eu queria. E na verdade comecei com frases. E eu comecei com... A primeira camisa foi a camisa Minha Vocação é o Amor. Uhum. Que ela é uma digital. E o escrito Minha Vocação é o Amor. É a primeira camisa. Inclusive é uma camisa que a gente não tira ela nunca. Ela vai sempre estar em restock porque ela tem um significado completamente maravilhoso pra gente. Foi um amor de Deus gigantesco pra gente naquela época. E eu fiz a Vai Dar Certo e a só tenho hoje. Escrito e simples. Fiz isso escrito no Canva, coloquei no mockup, tirei o mockup de lá e mandei para 10 amigos. Falando, cara, eu vou começar a fazer essa camisa. Você quer comprar uma? E, cara, poxa, eu vou querer sim. Então, a gente está trabalhando no formato de pré-venda. Como funciona essa pré-venda? Você compra, você faz o pagamento, e assim que eu lançar ela, você vai ser a primeira pessoa a receber. Uhum. Essa camisa vai ser lançada e você vai ser o primeiro do Brasil inteiro a receber essa camisa. Você está disposto a comprar na pré-venda? E outro detalhe, na pré-venda essa camisa está a esse preço. Quando ela for lançada, eu vou precisar colocar ela a preço de mercado. Uhum. Então, cara, se você quiser adquirir ela agora de forma antecipada, de forma exclusiva, eu não pretendo fazer muitas porque eu não tenho dinheiro para fazer muitas. Então eu pretendo fazer ali uma tiragem que eu consiga produzir. Então, se você quiser adquirir, eu vou fazer para você. E desses 10 amigos, 2 compraram. Uhum. Só que desses 2 que compraram, a esposa quis também. Uhum. Aí quando a esposa quis também, a amiga também quis. E aí acabou que no início ali, a gente do nada vendeu 30 camisas sem 30 camisas? sem nenhum real, sem ter tirado nenhum real do nosso bolso, sem ter gasto nenhum real com tráfego pago, sem ter as camisas ainda, a gente conseguiu vender. Eu peguei esse dinheiro, fui a Petrópolis, uma cidade conhecida aqui da região que trabalha com produtos têxteis, e procurei a primeira loja que vendesse malha. Uhum. E aí eu consegui uma costureira, que era a tia da minha esposa ali, pedi para que ela costurasse. Fiz o processo de estampa no Silk, que na época era a única forma de produzir, mas que hoje a gente tem um DTF que facilitou isso muito. Inclusive, quem quiser comprar DTF também, a gente também disponibiliza. E no preço que aqui na região não tem. E a gente, hoje... O que é o DTF? Fala pra O ele. DTF ele é uma impressão digital. Como que funciona? Aqui, ele é o Silk. O Silk ele é ótimo para poucas cores e uma durabilidade excessiva. Mas o DTF, ele te possibilita que você não precise saber ou pagar pelo Silk e produzir com impressão digital. A estampa das minhas costas, por exemplo, ou as que vocês vão ver do Drop Versol Alto, que estão no site e no Instagram, foram feitos em DTF. Ela permite que você faça como se fosse uma impressão de papel.
Uhum. Você imprime num plástico que é impresso e você só prensa em cima da camisa. Você pode usar o ferro de passar roupa da sua casa. Entendi. Tipo aquelas tatuagens de chiclete, né? A gente Tipo, colava você aqui, passava raspava, água e Isso. saía. No caso, você... Então, para você que quer começar a sua marca, hoje ficou muito mais acessível. Eu fiz a dos ovos manchinha, eu acredito que tenha sido dessa forma, porque foi um amigo que fez para mim, mas ele comprou de São Paulo, Sim. eu não vi tal material que veio, mas eu já tinha pesquisado dessa forma. Sim. Tinha visto alguma coisa de Petrópolis que eles faziam para você coloca e passa com ferro de passar. Sim. E assim tá logo, tá pronto. E assim eu fiz. Consegui, claro, eu facilitei o máximo possível as primeiras camisas, inclusive elas são com uma estampa assim preta, simples, tanto a minha vocação amor, como a só tenho hoje. Todas elas foram bem simplificadas para que eu conseguisse não ter muita dor de cabeça na hora de produzir. Não ter que mexer muito com arte, não ter que saber muito de core, não ter que saber... Basicamente, começar do zero como de fato é. Que hoje em dia muita gente vende curso de como começar do zero, mas na verdade o curso já é o custo. Já é um custo. Verdade. Não tá Então, começando do zero. E aí aquele dinheiro da galera que te pagou, você foi lá comprou a malha. Produzi, peguei o lucro, comprei mais material e comecei a ter produto em mãos para fazer vídeo, para fazer fotos. E a partir daí eu comecei. Comecei sem nenhum real e comecei fazendo dessa forma. E a Ecobag também funcionou da mesma forma. A Ecobag ainda foi de uma forma mais impressionante ainda, porque eu realmente estava numa situação financeira completamente complexa, porque eu estava desempregado, com 4 crianças, né, 4 crianças e 2 adultos para sustentar. Estava sem carro, tinha acabado de perder o carro. Então eu estava completamente, meu amigo... Reserva financeira? Pô, que reserva financeira? Eu estava devendo pra caramba, devendo pra caramba. Eu pensei, cara, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tinha um material de Ecobag lá, gravei o vídeo, postei, fiz o impulsionamento. E, cara, funcionou tão bem, mas tão bem, que agora eu percebi que, cara, se eu tivesse essa atenção que eu dei à Ecobag, a Therese Company, cara, eu vou conseguir fazer uma evangelização muito mais eficaz, eu vou conseguir viver disso aqui, eu vou conseguir realmente trazer escala pro que eu quero. E assim eu percebi que muitas das aptidões de empreendedorismo são feitas assim, igual a gente conversava aqui no off, né? O cara empreende, e é nessa ordem. Empreende, aprende, aplica, se profissionaliza, e aí depois ele vai buscar a escala. Então, funcionou basicamente assim. Eu não sabia nem o que fazer, comecei a empreender... Repete pro pessoal aqui na câmera aqui. Como que é essa parada? A gente trabalha da seguinte forma. O empreendedorismo funciona assim, para todo mundo foi assim. Primeiro você empreende, depois você aprende e depois você aplica. E aí dentro desse processo de empreender, foi basicamente assim. Eu peguei um vídeo, aprendi depois de ter feito esse vídeo, melhorei, apliquei e colhi os resultados. Foram resultados acima da média do esperado, graças a Deus. E também há muitas estratégias que eu fui aprendendo de acordo com a vida. Eu sempre fui, como eu te falei, né? Eu era do fio ao pavio, meu irmão. Você tinha que mexer no computador aqui, você tinha que fazer uma live aqui, você tinha que... Tudo eu mexia. Então acabou que isso facilitou para que eu conseguisse fazer tudo da empresa sem precisar gastar nenhum real. Sabe o que é maneiro você falando isso aí? Que isso aí dá para replicar em qualquer negócio. Você pode pegar a foto de um pote de bolo de pote, mandar pros amigos falando que tô começando a fazer, você gostaria? Sim. E cara, é algo que... Entendeu? Eu tô trabalhando por um momento só com Pix, você faz o Pix que eu levo pra você, a pessoa vai lá, corre, compra o material e produz. E ela tira ela tira a objeção da maioria das pessoas que querem começar a empreender. Porque as pessoas sempre buscam uma objeção para não começar. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho caixa, eu não tenho espaço. Inclusive, com relação ao espaço, outro detalhe, eu não tinha espaço. Comecei assim, cara, Deus vai prover, eu vou dar um jeito. Se vier, eu corto aqui na mesa da cozinha. Comecei cortando na mesa da cozinha. Na mesa da cozinha você cortava os panos na do modelo mesa da da cozinha. Comecei cortando na mesa da cozinha. E assim, cara, falei, poxa, Deus vai providenciar. Surgiu uma oportunidade de alugar um espaço no final do ano passado. Aluguei esse espaço. Porém, quando o dono desse espaço viu a movimentação ali, porque eu cheguei a contratar 6 pessoas. Caramba, que legal. Porque assim, virou um negócio que eu não tinha nem noção da proporção. Infelizmente, eu tive um extravio de material, igual você estava falando, realmente foi um roubo de material, que acabou atrapalhando todo esse processo. Mas eu já tinha contratado uma pessoa para atender o WhatsApp, já tinha contratado uma pessoa para planilhar os pedidos e ajudar na produção, eu tinha cuidado de uma pessoa só para cuidar das personalizações, um para cuidar só do corte ali e 2 costureiras. Ainda tinha costureiras que eram terceirizadas, que trabalhavam fora.
Então a gente Bacana. tinha montado toda uma estrutura e, cara, tudo isso começou do absoluto zero com R$ 20 negativos que eu peguei emprestado. E assim, foi uma experiência incrível de fazer, de poder vivenciar e de perceber que é possível. Porque a gente cria muitas objeções. A gente pensa muito que a gente não tem espaço, que a gente não tem preparo, que a gente não sabe muitas vezes fazer o que a gente quer fazer. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar numa estamparia e produzir através do que eu conheci. Mas hoje, graças a Deus, o que eu faço hoje me possibilita que outras pessoas façam através de mim. Por isso eu estava falando com relação à marca. Se Uhum. outra pessoa deseja produzir uma marca, hoje ela não precisa nem saber fazer. Basta que ela encontre alguém que tenha um preço justo, que produza para ela, e ela vai trabalhar simplesmente com a parte de mandar mensagem para os 10 amigos. O Guilherme que teve aqui, o Billy, o Guilherme, Luiz Guilherme, ele tem uma marca também. Uma marca que eu não sei se produzia no Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Entendeu? Vou passar seu contato para ele, para vocês Pode fazerem passar. conexão. Sim, É muito mais perto, né? Meias também ele estava fazendo. sim. E é isso, cara. E ele vendeu muito também. Falou, cara, casaco, você não tem noção. Casaco, Sim. o que eu vendi de casaco. Cara, É a Bi Sports, é o símbolo da abelha, Bi. Da abelha. show de bola, depois eu Entendeu? vou pesquisar. Bi Sports, cara. E dentro dessa parte do empreendedorismo, tudo que a gente vive, igual você estava falando, de serve para diversos setores, né? Tudo que a gente vive hoje dentro dos setores parte muito do pressuposto de falta de auxílio e todo empreendedor tem que aprender tudo do zero e na luta. Uhum. Né? E eu tô indo na contramão também disso. Por isso que eu sou muito adepto de vir aqui conversar sobre empreendedorismo, falar sobre margem, falar sobre taxa, falar sobre tudo isso, porque eu também estou disposto a ajudar outras pessoas que querem empreender a empreender. Bacana. E assim, a estrutura que eu consegui montar dentro da 13 Personaliza me possibilitou ver como funciona a gestão de pessoas, porque isso também é algo que dentro do empreendedorismo a gente não coloca na ponta do lápis. Dentro da gestão de pessoas, quanto custa hoje para você contratar alguém que não sabe produzir o que você produz, o quanto isso custa de produção. Era algo que eu não tinha noção. Você vai ter que ensinar Eu tudo. pensava, olha, cara, se eu produzo 100 e esse cara vai vir me ajudar a produzir 200, então eu vou produzir 200. Mas na verdade não. Esse cara, quando ele chegar, ele não vai estar produzindo 100 igual eu produzo. Uhum. Ele vai estar produzindo menos. E eu também não vou estar produzindo 100 igual eu produzo porque eu preciso ensiná-lo. O quanto isso custa dentro do momento que a empresa vive, se a minha empresa está pronta para contratar pessoas agora, mesmo tendo dinheiro no caixa. Então, cara, eu consegui viver um intensivão de empreendedorismo muito louco, muito Maneiraço. louco. Com um turbilhão de... eu que sempre vim de uma família muito pobre, Uhum. sempre ganhando salário mínimo, ou às vezes um pouco acima, mesmo tendo muito conhecimento e agregando muito às marcas, que é algo que a gente é muito desvalorizado no mercado de trabalho, né? Mesmo assim, eu ganhava muito pouco. E começar a empreender. Num mês ali complicado ali que eu comecei, foi para agosto, para outubro, que é um mês muito parado. E do nada começar a ver ali, cara, poxa, 10, 20, 30, 40, 50. Caraca, o que tá acontecendo? E aí você vai ver quanto que eu gastei de material esse mês. Poxa, foram 16 mil. Caramba, calma aí. Onde eu tinha 16 mil? Calma aí. 16 mil eu aposentava, cara. Não, e aí você começa a perceber que, caraca, maluco, eu paguei todo mundo, eu paguei funcionários. Uhum. Caraca, eu contratei um casal que eles tinham uma realidade de drogas em casa e eu vi muito a necessidade de ajudá-los, né? Ele era costureiro e ele tinha diabetes, tinha alguns problemas, então ele estava muito debilitado e eu falei, cara, poxa, eu vou contratar esse cara porque eu quero ajudar ele aqui. Inclusive foi um dos caras que mais me surpreendeu, tá? Bacana. O que eu menos esperava. E aí quando eu contratei ele e a esposa, quando eu pagava os dois, veio um peso de responsabilidade de pensar, caramba, cara, hoje eu estou provendo o sustento da família deles, Exatamente. permitindo que eles trabalhem aqui comigo. E, cara, o quão legal isso é para mim como religioso, como cristão. Sim, sim. E às vezes a gente se perde no mundo do empreendedorismo pensando só em margens, em números, em coisas aleatórias e esquece das coisas que vivem ali no meio da gente. Às vezes você é o resultado da oração de alguém. Sim. Às vezes tem alguém lá pedindo a Deus, coloca alguém no meu caminho, me ajuda, provê, e você está sendo o resultado de oração de alguém. Sim. E nem sabe. E quando a gente passou por esse turbilhão de problemas que aconteceram através desse extravio, né? Uhum. Que teve um roubo do material, isso gerou uma ruptura de caixa, isso gerou um grande problema, um grande problema. A primeira coisa que a gente faz é se desesperar. Sim. Meu irmão, assim... Independente de ser cristão ou não. Não tem jeito, meu amigo. Empreender, assim, o cara chora mesmo, o cara fica chateado, porque você vê, igual no meu caso, eu vi
surgir do nada de uma mesa de cozinha. Poxa, um espaço alugado, com maquinário, com gente trabalhando, com material abarrotado, as pessoas passando na rua vendo aquele movimento, aquela coisa, inclusive até do dono do espaço lá, eu nem Isso eu ia falei, né? comentar. Ele dobrou o valor do aluguel. Pô, que isso. Pô, cara, eu quero o dobro ou nada. Cresceu o olho, né? Mas de ver tudo isso Você não acontecer. tinha nenhum contrato não, de pelo menos um ano, aquele valor? Não, eu já tava doido pra sair de lá. Ah, é? Porque, rapaz, Ele acabou te tirando. o crescimento tava tão rápido que ele não tava nem cabendo ali Ele mais. acabou tomando tiro no pé. É, pra quem acompanhou os stories, cara, tava apertado aquilo ali. Bacana. Então, a gente chegou num momento de desespero. Meu irmão, caraca, você construiu do zero, você conseguiu fazer isso, mas a gente esquece desse detalhe na hora. Mas, cara, como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu tenho que pagar fornecedor, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que produzir peça do cliente, eu tenho que devolver peça do valor do cliente que ele pagou, eu tenho que honrar o contrato, eu tenho que pagar tráfego pago, tudo gera seus custos. E a gente esquece do que moveu a gente no início. Exato. Cara, você partiu do zero para tanto. E agora tá desesperado aí? Cara, Você tem mais do que você tinha quando você começou. sim, cara, então. Você sabe fazer, você tá mais experiente. E o maquinário que você comprou tá ali, você não perdeu. Exato. As pessoas que estão próximas de você, que querem te ajudar, que estão junto com você, estão ali, você não perdeu. Deus está ali também. Então, cara, viver essa trajetória de empreendedorismo, vindo de onde eu vim, porque eu não posso nem dizer que eu vim de um lugar, que eu vim de um monte de lugar. Eu sou de São Paulo, né? Então, já morei de fora, já morei em um monte de lugar. Então, foi uma experiência, assim, pra mim, de Deus. Sim. Mesmo com o problema. Cara, e qual que é o maior desafio, assim, de criar uma marca de moda com propósito religioso, né? Mas no mercado atual, né? Que assim, ele é dominado por tendências, né? A maior Qual que é o maior desafio? a maior dificuldade é reativar a identidade do cristão. A maior dificuldade é o próprio cristão comprar. Ele, né? Tu já sacou rápido, Porque ele pode estar adapto à moda secular. Sim. E não, né? Por exemplo. É igual eu ouvi um cara falando assim: a igreja é rica, mas o dinheiro está no bolso das pessoas. Então, se as pessoas não forem caridosas, não doar, forem generosas e tal, né? Então a igreja não consegue tocar os seus projetos, vamos dizer assim, né? Então, se o cristão não comprar aquilo que simboliza a sua fé, vamos dizer assim, né? E der valor ao que é secular. E essa é a parte mais difícil. Secular. A parte mais difícil é ativar dentro do Paulo, Manchinha Cast, o que mexe com a sua espiritualidade no seu visual. O que mexe com o seu visual. Hoje a gente percebe uma característica muito grande das marcas religiosas de colocar muito a exposição do ostensório, por pegar essa questão de Deus, de proximidade para os católicos. Mas a gente está falando aqui de empreendedorismo, então vamos lá. Eu fui 11 anos adventista. Me tornei católico, estou desenvolvendo minha fé, estou me convertendo, graças a Deus, a cada dia mais. E eu olhava para essas camisas e falava, meu irmão, pô, não é isso que eu quero. Pô, assim, não me encaixa, isso não me identifica. Eu quero algo que me identifica, eu quero algo que realmente, poxa, eu vou vestir com gosto, sem nenhum tipo de receio, poder ir aonde for, onde eu quiser e vou estar representado pela camisa que eu visto. E hoje em dia, o mais legal da internet hoje é que as camisas as pessoas às vezes nem compram marca especificamente, mas a estampa. Sim. Então hoje camisa de mangá vende muito, camisa de dorama vende muito, camisas de time vende muito, porque mesmo sem perceber, a consciência das pessoas já não está mais na camisa em si, porque vestir, todo mundo vai se vestir. Mas pertença de um grupo, isso, de uma massa. Exatamente. E essa é a parte mais difícil. Você encontrar dentro dessa pessoa o desejo dela de expressar algo que é dela para fora. E esse já é um dos pontos de evangelização da marca. Que traz esse objetivo de, cara, essa camisa aqui traz uma reflexão. Por exemplo, essa camisa de São Pier Jorge Frassati, a frente dela é totalmente simples e você não disse que ela é religiosa. Sim. É uma frase de São Pier Jorge Frassati, que provavelmente ainda 90% dos brasileiros católicos não sabe quem é. Eu tô no meio desses 90 aí. Porque é um santo nem noção. Recentemente canonizado. Então a gente vai dar atenção para esse cara. E aí não tem uma preocupação nessa questão do vender mais. Porque igual eu te falo, se é o São Bento... O que acontece? Não deixar de fazer ele, mas... Vender mais e vender certo é diferente.
Sim. Por exemplo, a gente fala de escala, de vendas e tudo mais. Eu percebo muito também essa característica de Nossa Senhora estar sempre no foco ali. Isso vai muito da religiosidade do católico, Uhum. do brasileiro. E a minha parcela de agregar a Teresa Personaliza é trazer essa característica mais jovem. Seu público é mais jovem. Mas não basicamente jovem, não é jovem de idade, mas jovem de mentalidade. Como assim? Não, mas o caimento da roupa, o corte, o estilo. Não, vai do Não tem 90 ao 9. É. Não tem essa. O que acontece muito é que a nossa marca, ela permite mais por não ser aquela camisa característica de movimento paroquial. Uhum. Porque acaba que isso se confunde muito. A gente também produz camisas, né, Sim. para eventos, para paróquias e tudo mais. E quando a gente produz essas camisas, a gente percebe uma característica. Geralmente é o santo estampado, seja ele em forma de desenho, seja ele em forma de silhueta, Uhum. seja ele a foto mesmo da imagem dele. A gente percebe essa característica como uma camisa paroquial. E é legal que seja assim, porque isso gera uma característica. Porém, quando você vai para uma marca de roupas, esse não é o objetivo. Entendi. Quando você vai para uma marca de roupas, você quer vestir algo que tenha, primeiro, conforto. Nossa, Fala rapidinho, eu ia te perguntar sobre isso. Qual que é a qualidade do seu tecido? Quais são as vantagens do seu tecido que diferencia dessa camisa que estava 90 e só valia 40? sim. Vamos lá. Dentro do mundo do têxtil, a gente tem basicamente 4 materiais primordiais. E tá igual eu quando aprendi sobre venda de ovos. Aí eu sei falar do tamanho extra, tamanho jumbo, tá pequeno, a grama que pertence ao extra, ao jumbo, se for assim é extra, se for assim é jumbo, se for assim é médio, se for assim é pequeno. Aí você vê o cara que aprendeu sobre... fez a lição de casa, ele ó... E é assim que vai lá. funciona. Vamos lá, a gente tem o poliéster, Uhum. 100% poliéster, que aí ele tem a forma de malha, que são aquelas camisas sublimadas total zona. Uhum. Né, que ela pode ter aquela cor, inclusive por dentro ela é de uma cor, por fora ela é de outra. Uhum. Você já reparou? Por dentro às vezes ela é branca só com aquela mancha e por fora ela é sublimada, estampada. Uhum. É o poliéster. A gente tem a linha esportiva, também de poliéster, que aí vai com dry fit, com elanca, e eles são feitos por materiais esportivos exclusivamente. E dentro das camisarias, a gente tem os principais para a camisa, que é o PV, que é o poliéster mais viscose, que é muito usado para padaria, para mercado. É uma malha muito durável, mas ela é quente, porque o poliéster nada mais é do que plástico. Nossa. E essa camisa sublimada, inclusive, ela é 100% plástico. Plástico. Por isso que ela é tão quente. E a nossa camisa, o nosso lema é Comfort of Heaven, conforto do céu. Uhum. Então ela começa no algodão 100%. 100% algodão. 30.1 penteado. Isso quer dizer que vai ser um produto mais caro e tal. Isso eleva o valor pela qualidade do que oferece. Cara, conforto, frescor. Ela é mais fresca, ela é mais confortável. A gente também lida muito com relação à modelação dela, para que ela não tenha encolhimento, porque isso é um problema do algodão, que as pessoas vendem, depois ela encolhe, ela torce. Então isso é outro ponto que a gente preza muito com relação ao molde. A gente também, por ser conforto do céu, Comfort of Heaven, a gente também se preocupa com as modelagens, para não fazer nada muito baby look. Uhum. Porque o nosso objetivo, enquanto marca religiosa, é preservar também a nossa fé. Uhum. E a gente também vai em desacordo com camisas muito justas ao corpo. Uhum. Então a gente trabalha com modelagens mais confortáveis. Então Bacana. a gente trabalha com camisa em 100% algodão 30.1 penteado, que é o forte da casa. Camisa respirável pra caramba, super confortável, muito legal de usar, versátil para todos os lugares. Você vai desde um evento corporativo até um grupo de oração, até a missa. Então ele é muito versátil. E também a gente também trabalha com um malhão, que é um marketing de mercado absurdo, que eu vou te apresentar, como o tal do algodão Pima, ou do algodão peruano, da malha peruana, ou do suedine, que, assim, desculpa galera, mas eu vou desmistificar um grande negócio aqui. Por favor. Cara, é uma malha pior. Ela tem poliéster na composição. Então você pode peruana, malha, pima, não sei o que. Eles incluem viscose e o poliéster. E a diferença da peruana para pima, para suedine, é o poliéster na suedine, na pima, e a viscose na peruana.
Por que isso? E você tem esse também? Esse malhão? Por Eu questão de tenho. mercado, para questão. Eu, Não da marca da Therese Company, mas cara, da questão de eu atender. ainda não apliquei ele nos nossos produtos. Eu vou produzir ele agora com um objetivo diferente do que... É porque a nossa marca, ela pensa muito na estratégia. Uhum. Tá, mas até a Therese Ah, Company, se a galera quer comprar pra igreja, a vai massa, comprar. sem camisa, é tudo 100% algodão. Não, eu faço com todos os materiais. Entendi. Todos os Só materiais. que eu, diferente do mercado, eu apresento todos os fatos. Entendi. Todos E os eles pratos. escolhem, Eles escolhem o que é analisam melhor. o que tá dentro do E orçamento. eu vou lançar uma linha agora pro inverno já, que vai incluir o suedine e o algodão peruano. Eu vou falar de forma mais... que é a malha King, né? Por que que eu vou incluir ela, se ela inclui poliéster? Porque quando ela inclui poliéster no algodão, ela é uma camisa mais quente. Sim, então pro inverno faz Então, todo sentido. eu vou criar uma camisa oversized pro inverno, ela vai ser mais quente, vai ter um caimento legal, vai trazer um conforto, Pô, interessante. entende? Interessante, porque aí não é que o material, de repente, sim, é ruim, porque ele é mais quente. Não é isso. E você só tá usando, de repente, No momento no errado. momento errado, na estação errada do ano. Isso, e a Tereza vai te apresentar isso. Né? Porque as marcas não te apresentam. Elas te apresentam o produto de forma, Bacana. olha, o produto é esse e é esse aqui. Não. O ideal para esse produto é um produto de inverno, é uma linha nossa de inverno, que vai ser lançada para você, que às vezes não gosta de ir para todo lugar com aquele casaco robusto, aquela coisa. Sim, sim. Então você Até pode... porque a nossa região não faz tanto frio às vezes, Sim. né? Então é uma peça mais versátil. Tudo isso, cara, eu gosto muito da estratégia da Bacana. parada. Entendeu? Não, e explicar isso para a Sim. pessoa ter noção, né? ter Então- entendimento. Né? É bacana. Cara, você já teve algum feedback sobre essa questão aí da evangelização através da Cara, camisa da eu- Therese Company? Pra ser sincero, devido a essa questão de, como eu te falei, da dificuldade de você convencer o próprio cristão a se identificar, né? Uhum. A gente recebeu poucos feedbacks. Poderia Uhum. receber muito mais, tá? E os feedbacks que a gente recebeu foram todos relacionados ao material, à estética da marca, todos relacionados dessa forma, porém, todos muito parecidos com o que o mercado já propõe. Por isso que a gente gerou essa modificação na marca. Porque os feedbacks, eles vêm em dois aspectos. Para validar o que você está produzindo, né? Igual a gente recebeu os feedbacks dos nossos amigos, que a gente deu um peso menor do que os feedbacks que vieram de clientes que compraram de longe, por questão de estratégia comercial mesmo. Os amigos acabam que eles tendem a dar uma passadinha de pano, então a gente sim. preferiu priorizar os feedbacks que a gente recebeu Quem de não é tão fora do próximo. estado mesmo. A gente recebeu feedbacks muito positivos, cara, de material, de estampa, de qualidade da estampa, de durabilidade da estampa, porque mesmo sendo feito em DTF ou em silk, existe diferença de qualidade, tá? Uhum. Então é tudo uma questão de aplicação, de saber aplicar, de saber fazer. Então tudo isso também gera uma diferença. Então a gente recebeu muitos feedbacks positivos. Isso já é bacana, porque você acertou no produto, acertou Sim. no... Né? E a gente percebeu também que a gente prioriza hoje as pessoas que estejam dispostas a trazer o feedback negativo. Prioriza quem está disposto a trazer o Feedbacks feedback negativos. negativo. Não são negativos de problemas de produção, Uhum. mas de feedbacks que possam agregar a marca. Uhum. A gente está, inclusive, se você quiser comprar uma camisa nossa para poder passar um feedback, fica à vontade, Fica à que vontade. a gente até te invita, faz um videozinho lá, fazendo um unboxing direitinho, que Aham. vai ser super legal, porque nosso objetivo, ele não é simplesmente agradar, é identificar. Então a gente recebeu um feedback na semana passada, no finalzinho do mês de fevereiro, de uma cliente de Minas Gerais. Ela falou, olha cara, tava chegando o aniversário do meu namorado, eu não sabia o que ia dar pra ele, e ele, poxa, escolheu logo esse Pier Giorgio Frassati, que eu não sabia nem quem era. Tive que pesquisar aqui na internet, graças a Deus achei vocês. E cara, que estampa incrível, o marido tá usando pra tudo que é lugar, porque assim, ela tem uma estética muito comercial. Ela é uma camisa muito estética. Então, assim, ela passou o relato de que o namorado se amarrou de estar vestindo uma camisa que tem uma estilização de uma fotografia muito clara, de um alpinista, com todas as coisas de busque o topo, busque o alto, toda a característica que, cara, assim, bateu com a identidade dele, sabe? E aí, quando ela me deu esse feedback, eu pensei, caraca, incrível. Mas agora, será que se eu arrumasse um mosquetãozinho daquele de escalada Uhum. e mandasse junto dessa camisa, será que a experiência não ia levar para Ia. mais um nível? E Pô, feedback. já é o que entrou no seu radar. Entrou no radar na hora. E aí ela, assim, quando a gente foi conversando, e teve um outro cliente também lá de São Paulo, a gente foi conversando e ele falou, cara, poxa, essas camisas que tem uma estética mais retrô, mais simples,
poxa, por que tu não bota um chaveiro? Eu fui procurar também ver questão de chaveiro. Inclusive, ainda estou para aplicar essas questões de chaveiro ainda, porque eu estou pesquisando bem. Eu vi aqueles chaveiros antigos de plástico, que ele Uhum. tem aquele negocinho que tu puxa assim na lateral pra tu prender Uhum. no presilho do cinto. Cara, assim, são coisas que elas vão somando de uma forma a gerar uma comunidade que não exige de tanta escala. Hoje o meu objetivo, de forma nacional, é atender a uma identificação, não a uma compra de massa. Uhum. Então hoje eu prefiro que a gente tenha um grupo de... Hoje a gente já tem um grupo da 13 Company, grupo VIP, que já tem uma quantidade de pessoas, e que entrem mais 10 pessoas até o final do mês que seja. Eu prefiro ter um grupo ali, que a gente possa, inclusive a gente reza também pelos nossos clientes, né? Inclusive as pessoas que quiserem colocar suas intenções, podem entrar Aham. no nosso grupo VIP, colocar suas intenções, que a gente reza também pelas pessoas. De forma interna, claro, para que não tenha exposição Sim. nem nada do tipo, então a gente coloca as nossas orações. E o nosso objetivo é esse, reunir esses jovens, essas pessoas que querem professar sua fé através dessas camisas e que desejam ter uma marca de roupa, porque a nossa 13 Company, ela não é algo que só o Paulo e a Celina decidem que vai ser estampado lá, não. Se o Paulo quiser uma camisa de tal santo, de tal forma, cara, vem pra cá, vamos Aham. conversar, vamos fazer uma chamada de vídeo, a gente faz aqui, a gente alinha, essa camisa vai ser a tua cara e a gente está disposto a colocar a cara do nosso cliente nas nossas Bacana. peças. E às vezes é algo que pode. O cara às vezes teve uma ideia, criou, e que pode virar até um produto para você vender, Sim, né? Que você pode ter e recorrência a gente tá dos lidando com a pedidos. 13 Personaliza e a 13 Company em paralelo para manter esse controle de financeiro e Sim. evangelização, Uhum. Bacana. com a produção de peças personalizadas, uniformes para empresas, uniformes para escola, ecobags personalizadas, sacochilas personalizadas. A gente mantém essa parte comercial que é necessária para nossa família e a 13 Company mantém o seu foco evangelizador, apesar de ela estar ganhando uma escala que os nossas parcerias enquanto cristãos estão evoluindo. Eu estava falando com você no off com relação a Uhum. nosso suporte mútuo como católicos, de um irmão que até faz parte da comunidade católica Shalom, ele retornou recentemente, que ele agregou muito para mim com relação a site. Eu montei meu próprio site, né? Mas ele me apresentou assim, poxa, cara, quando eu entro no teu Instagram que eu clico no link, não tá abrindo. Uhum. Poxa, eu identifiquei um erro bobo de um encurtador de link, tive que colocar um encurtador de link. Ele, cara, quando eu entro no teu site, o botão de compra tá da mesma cor do fundo. Então não tá tão nítido. O botão de Nítido, compra entendi. tem que ser o mais importante. Eu fui lá e fiz a alteração. E aí eu percebi o quanto eu consegui agregar ele no que eu vivenciei de tráfego pago dentro desse período com a 13 Personaliza. E ele, para me agregar também, quanto 13 Company, através de alguns detalhes básicos de site que poderiam ser ampliados se enquanto irmãos, enquanto pessoas da vida, não precisa nem ser de uma religião específica, não, Uhum. enquanto empreendedores estivéssemos Cada um com mais seu talento. dispostos a agregar uns aos outros, a estar junto, e não precisa ser nem muito para dentro, não. Ele só entrou no meu site e falou, cara, pô, sabe? E a gente conversando, assim, é um cara que hoje ele trabalha com tráfego pago, né? Tá até trabalhando numa agência, montando numa agência Uhum. aqui na região. A gente também tá trabalhando nesse projeto juntos, porque o meu objetivo é sempre ajudar, sempre que possível. Eu percebo que a gente externaliza muito as vocações para padre, para freira, para consagrados. A gente esquece da nossa vocação enquanto cristãos aqui, enquanto humanos, que é de se auxiliar, que é de ser esse conforto, ser esse descanso para as pessoas que estão à nossa volta. Por esse motivo eu sou tão disposto a conversar sobre empreendedorismo sem cobrança, sem Uhum. pagamentos. Inclusive, em fevereiro, no início de fevereiro, eu tive alguns amigos que se tornaram amigos, né? Uhum. Porque eu abri no meu Instagram um stories e falei, olha, cara, você que quiser aprender sobre precificação, quiser aprender sobre tráfego pago, você quiser aprender como produzir seu produto sem dinheiro, entre em contato comigo, a gente vai conversar no WhatsApp, a gente fez isso de forma individual, eu consegui fazer uma espécie de consultoria com eles, não cobrei nenhum real, hoje eles têm os produtos Que deles, eles estão bacana. seguindo com a vida deles, e assim, a gente segue nisso, e a gente não se preocupa tanto com essa parte financeira, porque a gente já percebeu que dentro de tudo isso, os valores percebidos, eles são feitos de acordo com... Não é a vontade de Deus especificamente, mas é que o trabalho bem feito é difícil de esconder.
Sim. sabe? É aquela história de uma luz tão clara, mesmo que você tape, ela solta algum raiozinho, então ela alcança alguma coisa, ela alcança algum lugar, igual o Manchinha Cash. Uhum. Ele tá aqui, a gente tá aqui numa cidade de Três Rios, que é uma cidade relativamente pequena, mas que ele vai alcançar lá o empreendedor agora lá longe. Bota aí o estado que tu tá falando, a cidade que tu tá falando aí, pra gente saber até onde tá chegando o Manchinha Cash, que às vezes a gente nem sabe, Tem nem noção. entendeu? Então Como já... foi com a Cristomania? Tem nem noção. Sim, e a gente vive dentro do empreendedorismo e associado à religiosidade, essa teia de ajuda e de transformação de vidas que o empreendedorismo permite, com muito mais leveza quando compartilhada, quando dividida. Eu percebo que eu teria que me preparar muito mais, teria que ter um outro tipo de olhar para minha marca para conseguir ver defeitos tão bobos que o rapazinho, meu amigo, conseguiu olhar sem, sabe? Então, Que às vezes alguém já até viu também, mas não te falou. sim, e às Entendeu? vezes e não falou, não é nem porque não gosta de mim, é só porque eles não têm essa visão de o quanto isso pode ajudar. Uhum. Eu tenho a questão de cupons de desconto, que hoje as marcas muitos trabalham com influenciadores, né? Então elas criam um cupom de desconto de, por exemplo, eu pego 20% da minha margem de camisa e separo para influenciadores. E aí 10% disso é o desconto que o cliente ganha e 10% disso é o que ele ganha por ter indicado esse cliente, né? Uhum. E muitas pessoas usam isso com influenciadores imensos. O cara vai lá, procura aqueles influenciadores de 1 milhão e fala, cara, pô, eu te mando aí as camisas, você tem um cupom Entendi. e você ganha aí. Cara, eu pensei, cara, eu vou fazer o inverso disso. O inverso O disso. inverso disso. Eu peguei uma família aqui da região que passava por algumas situações e falei, cara, eu vou criar um cupom para vocês. Todo mundo que comprar com esse cupom Ohana, inclusive, quem quiser Uhum. comprar com o cupom Ohana, pode comprar, que para mim é mais importante que tudo isso seja feito em forma de família do que individual, porque ninguém cresce sozinho. Então, eu prefiro muito mais encontrar novos cristãos ou pessoas que desejam empreender ou não sabem como, ou não têm um produto, e passe o cupom para essa pessoa, para que ela tenha essa possibilidade de se afiliar à marca e de ter a sua margem ali, de ter um produto sem produzir, mas tendo o seu trabalho ali na sua internet, na sua rede social, de sem precisar monetizar TikTok, sem precisar de toda aquela estrutura toda, de conseguir fazer a sua renda. Que hoje a maioria dos pais que vivem dentro da igreja, dentro da nossa vida do Brasil, cara, só querem sustentar seus filhos de forma um pouquinho mais... E a gente procura assim, cara, como é que eu vou arrumar uma renda extra? Como que eu faço? O Manchinha Cash já fez, poxa, tem rádio, tem produção de ovos, tem tudo. Pô, meu irmão, eu imagino como que seja você como empreendedor também, que é, mesmo com tantos anos as dificuldades vêm. E a gente pensa o seguinte, cara, como que eu faço para conseguir uma renda extra que não consuma mais do meu tempo, porque eu quero estar presente com a minha família? Uhum. Então foi aí que surgiu essa ideia de, cara, poxa, então faz o seguinte, poxa, você que é pai de família que deseja ter o cupom da 13 Company para poder receber a sua porcentagem ali em cada venda de camisa, de cara, faz o seguinte, pega lá, entra em contato com a gente no nosso Instagram, a gente cria um cupom para você pode determinar até o nome do seu cupom, pode ser Manchinha Cash, pode ser o que for. E, meu irmão, tamo junto nessa. Vamos fazer isso virar, vamos fazer isso crescer e vem agregar junto com a marca. Você também que deseja ter aquele santo inusitado, ou às vezes aquele irmão seu da igreja, igual aqui tem o Diácono Geraldo, né? Uhum. Muitas pessoas têm uma afinidade muito grande pela história dele. Sim. De, cara, poxa, vamos fazer uma camisa da marca com ele, vamos, cara. Vamos pegar as frases dele, os lugares que ele teve, vamos estudar a história, vamos se aprofundar. Vamos viver a fé, a vida e vamos fazer isso junto. Cara, assim, a 13 Company é o que possibilita tudo isso. É o que hoje tá nos movendo. Como eu te disse, a gente teve um baque assim, de alguns R$ 1.000 e olhar para a vontade de Deus através da 13 Company, meu irmão, dá gás para todo dia. Para estar aqui e falar, caraca, não, meu irmão, vamos lá, vamos fazer, vamos postar, vamos lançar, vamos ver a ideia aqui, vamos produzir aqui, vamos correr atrás aqui. E vem criança, e vem gravidez, e vamos embora, a gente segue, e com todos os problemas. Sem carro, muitas pessoas usam isso, cara, eu não tenho carro para buscar material. Meu amigo, não precisa buscar material. Se quiser produzir, procura 13 Personaliza, a gente personaliza para você, envia para sua casa, ou a gente faz até melhor, tá? Hoje tem um modelo print on demand, né? Que você produz a rede social, cria a estampa, envia pra gente, e daqui, na minha empresa, eu envio você já envia pro cliente. Direto pro cliente. Que isso reduz espaço,
para estoque, isso reduz aptidão para produção, isso reduz tempo de envio para o cliente. Fora, sabe, assim, diversas coisas que só poderiam vir da vontade de Deus, de tão legal que ficou, sabe? De um ecossistema que ficou muito, muito amarrado para quem trabalhava de CLT até agosto do ano passado, que precisou se virar de servente de pedreiro até vendedor de peça de moto. Já trabalhei aqui com o Cris também. Já joguei basquete, então já morei de fora jogando basquete, já fui para outros lugares jogando basquete. Meu irmão, já fiz de tudo nessa vida. Já tentei fazer streaming de Free Fire. Eu cheguei a montar até uma guilda na época. Cara, já fiz de tudo e tô disposto a fazer mais. Que bacana. Tô disposto a fazer mais, porque eu tenho consciência de que a vontade de Deus é que a gente sempre faça mais, doe mais, não por ganância, não por dinheiro, mas por perceber que a vontade de Deus, ela traz felicidade, ela traz paz, ela traz essa grande, caraca, vamos pra cima, é isso que a gente tem que fazer, é isso que Deus quer da gente, a gente consegue viver o que Deus quer sem infringir a lei, sem vender pirataria, e não vou ser hipócrita não, eu tentei, tá? Já tentou. Só que outro testemunho interessante, quando eu fui revelar a tela da Nike, eu coloquei um monte de símbolos. Nike, Adidas, a tela, ela é um quadrado, aqui é um quadrado assim, e ela vem um nylon, e ali eu passo uma cola. Se vocês quiserem, pesquisa no YouTube aí também, que vocês vão conseguir encontrar. Você passa uma cola, e ali você imprime uma folha com todas as estampas que você quer, coloca na exposição da luz, depois você passa a água, que ela derrete a cola, onde tinha os desenhos, e onde não tinha os desenhos, a cola fica. E eu tentei revelar da Nike, Adidas, Balmain, Lacoste, para fazer pirataria. Tava desesperado, meu amigo, pensando, eu preciso fazer dinheiro, preciso sustentar minha família. E eu coloquei o nome da minha esposa no meio. Porque, vou fazer uma camisa escrito Celine, eu sou apaixonado da minha esposa, Celine, te amo. Então eu ia fazer uma camisa escrito Celine, e eu coloquei o nome dela no meio. Nenhuma das estampas revelou, exceto o nome da minha esposa. Que isso. E eu tentei mais uma vez. E é algo que você sabia fazer. Eu sei fazer. E assim, a mesma cola não fica diferente em pontos diferentes da tela. Foi algo que meu ponto de vista foi Deus falando pra mim, meu irmão, tu tá errado. Porque eu tentei de novo. Falei, calma aí. Às vezes a minha luz, porque tem toda uma geografia, tem um negócio ali para poder funcionar. Então, a minha luz está pegando melhor aqui. Então, eu vou tirar esse selim e vou colocar aqui na parte de cima e vou colocar outras coisas mais importantes que eu quero produzir camisa para vender aqui, para ver se, às vezes, eu preciso de um ajuste de luz, levantar um pouquinho a luz, abaixar ou trocar o refletor. Fiz. Qual foi o nome que só revelou? A Celine apareceu lá do outro lado. Celine apareceu lá do outro lado, cara. E naquele momento ali eu desisti de fazer pirataria. Eu falei, cara, é Deus me dizendo, não faz que vai dar ruim. Não faz, não é a minha vontade de Deus, não é a vontade. Tentei de tudo, tentei fazer até de outra forma, que era ao invés de revelar, eu fazia um filme com um recorte. É outra maneira de fazer, mais adaptada, né? Que é como se fosse um adesivo. Você corta o adesivo e cola ele na tela. Porque quando você passa a tinta, só onde está o buraco do adesivo que passa a tinta. Também não deu certo, borrou tudo. Eu tenho essa camisa guardada lá de recordação de, cara, eu tentei fazer algo que era ilícito, que era contra a vontade de Deus, e ele me repreendeu. E assim... Caraca, que maneiraço. Cara, é maneiro demais. Irmão, a gente já passou aqui de 1 hora, bastante. Mas, cara, o papo tá muito bom, cara. Você é um cara muito abençoado de Deus, um cara, que tem as mães, foi aprendendo no caminho, né? Porque o caminho se faz caminhando. Né? Você espera saber tudo. Tem muita gente que tem muita teoria. Era igual, tinha lá a questão de Paulo, não sei se você foi com São Tiago ali, com Tiago ou com Pedro, mas acho que foi com o Tiago. Na questão de pedindo para ele apresentar a fé dele, falou, cara, você tem a fé e eu tenho obras. Aí ele cata lá, Barnabé, sei lá quem tá aqui, ó, obra. Tá aqui obra. E você tá aí cheio de blá 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 de fé, tudo bonitinho, falando bonito, mas não tem obra. Então tem muita gente que tem muito de fé, fala muita coisa bonita, né, ou que seja até na parte de empreender, não porque é isso e aquilo, mas não tem obra ou não foi para cima. Sim. Né? Que seja errando, acertando, ainda não tem história para contar. Né? E você tem muita história para contar e por isso que deixei aqui à vontade. Não tem problema, falar bastante coisa. Né? Não deixei tu falar, ué. Não tem problema, porque a ideia é vocês mesmos contarem, inspirarem, né?
Cara, foi bacana demais. É bom que fica aí para ter uma outra temporada, para ter, né, uma segunda vinda Quem aí. sabe? Você contando outras coisas, né? Outros. Esse formato aí, né? De negócio também, dando mais certo ainda, que é a questão das pessoas, como ponto de desconto, pessoas criando marca, né? Que é algo que você está Sim. expondo, né? Aí, né? A pessoa criar sua própria marca, né? Cara, e é isso. Obrigado aí por você ter vindo. Eu não fiz uma pergunta, eu vou fazer porque eu faço para todo mundo aqui, eu vou fazer para você também, né? E depois disso você dá uma mensagem para quem tá ali, beleza? Pra gente fechar. Se Deus te desse uma oportunidade, uma chance, uma única chance de jantar com uma pessoa viva ou morta, quem seria e por quê? Sozinho? Só você e a pessoa. A minha esposa. Pô, Celine, minha esposa. A gente, por ter muitos filhos, momentos a sós, eu e ela, pra mim, principalmente, é o que eu mais valorizo na minha vida. Não teria nenhum santo que já viveu na face da terra, nem ninguém, a não ser Jesus, claro, né, Deus. Mas hoje, podendo escolher qualquer pessoa da face da terra, eu escolheria jantar com a minha esposa, só eu e ela. Cara, que fosse meia hora, pra mim já tava incrível. bacana, cara. Bacana, bacana. E resposta melhor, acho que não teria, cara. Né? Santa Celina aí também, né? Tá junto com o cara, apoiando. Te apoia bastante? Cara, apoia, trabalha, vai até tarde, até de madrugada, e pensa comigo, e chora comigo, e reza comigo, e tá junto. Excelente. Excelente. Isso aí é bacana. Apoio familiar é tudo, cara. E é isso. Dá uma mensagem aqui, olha pra essa câmera aqui, ou a mensagem que você quiser passar. Show de bola. Já deu várias mensagens aqui, né, cara? Mas... Cara, você que sonha em empreender, empreender é mais ação do que sonho, mais ação é mais movimento do que pensamento. Vivi e aprendi, e espero muito que você possa viver e aprender também. E estou aqui disposto a te auxiliar no que for possível para isso. Espero muito que Deus te abençoe também, você que está assistindo esse vídeo. Espero que a sua família também seja repleta de bênçãos. E você, empreendedor que está assistindo até agora, cara, que o seu empreendimento também deslanche, que aqui a gente possa ter falado algo que tenha sido relevante para você, tá? E que a gente possa também te alcançar de alguma forma e te auxiliar. Espero que a gente tenha conseguido te auxiliar, que esse foi o objetivo aqui. Estou muito contente de poder contar para vocês todo esse trajeto. Cara, estou muito feliz. Obrigado demais. Obrigado pelo convite também, Paulo, porque, assim, eu gosto muito de falar sobre tudo o que eu faço, porque por saber que Deus tem muito, muito a fazer na minha vida e na vida de outras pessoas através da minha história, né? Assim, a gente não aprofundou muito, mas assim também tem umas questões familiares que, assim, Deus me fez aprender muito através disso, e gostei demais de partilhar isso com você aqui. Bom, cara. E, cara, é só sucesso. E aqui, Bom. galera, deixa o like aí, comenta, se inscreve, compartilha. Bastante. Tá? Custa nada. Custa nada, é de graça, né, velho? É de graça. É de graça, né? E às vezes o cara chegou até aqui e não curtiu. Não curtiu. É sacanagem, né? Exatamente. Curte aí. Aqui, muito obrigado então, tá bom? Por você que ficou aí do outro lado, espero que essa história tenha te inspirado. Tenho certeza, me inspirou bastante, tá? Já tô cheio de ideia aqui, tá bom? E depois vou conversar com ele em off, chamar no zap. E é isso. Aqui, fiquem todos com Deus. Muito obrigado aí mais uma vez, tá? Os nossos patrocinadores, aqueles que acreditam aí no Manchinha Cash, tá? Muito obrigado. Segue a gente no Instagram, se você não segue também. Tem o nosso Instagram, @ManchinhaCash, tá? E muitas histórias lá, muitos cortes, vários cortes aqui, dicas que o Paulo falou aqui, vai lá pro nosso Instagram, tá bom? E já tem vários lá, vários. E você vai se identificar com algum empreendedor daquele que passou aqui. Com certeza, alguém vai te inspirar. Beleza? Fiquem todos com Deus. Então, até o próximo episódio, tá bom? Um grande abraço a todos, valeu.